Mais uma vez quem fala para vocês aqui é do podcast Fala Minho. Muita satisfação em ter vocês no nosso canal e é um prazer estar aqui levando a informação de um modo mais diferente, com muito humor, com muita graça e principalmente para esse país que é maravilhoso, que é Portugal, e trazendo para vocês pessoas maravilhosas aqui no nosso estúdio cada vez mais, com conhecimento, com uma comunicação bem diferenciada, diferente do que vocês estão vendo. E quem vos fala aqui é Deni Rodrigues. Desde já agradeço vocês por estarem conosco. Peço vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações e também se inscrevam no Facebook, no TikTok e também no Instagram. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa maravilhosa que dispôs do seu tempo para falar de muita dor no nosso canal. Mas para falar de dor num sentido figurado, tá? Com vocês, Antônio Saraiva. Obrigado, Denis, pelo convite. Venham as perguntas, venha a conversa. Quero que me apresente, eu chamo António Saraiva. Sim, melhor. Tenho 48 anos, sou osteopata já há uns anos, vai fazer quase 20 anos. Houve dois momentos chavoneiros na minha vida, foi quando eu decidi ser osteopata e depois quando decidi vir viver para Monção. Eu não sou de cá, nasci em Lisboa. Nasci na maternidade Alfredo da Costa, a maternidade mais conhecida da zona de Lisboa. E vivi a minha vida toda numa pequena vila, que era uma pequena vila, chamada Algueirão Meio Martins, que hoje em dia tem 68 mil habitantes, já não é pequena vila, já é o tamanho de uma cidade. E há 3 anos decidimos, eu e a minha família, vir para cá viver. Que bacana. E porque, aquilo que a cidade faz em nós, que é dor, e vamos falar de dor. Eu tive, desvendando aqui um pouco também da minha vida, eu estive com burnout. Trabalho, claro, e aquilo que eu advogava e defendia e propunha às pessoas que me procuravam com dor e com disfunções, que era não só os tratamentos ditos convencionais e aqueles que eu propunha às pessoas, era também mudança de estilo de vida. E a uma altura olhei para mim e achei que era a altura de eu aceitar o meu próprio conselho, e já que aquele estilo de vida me estava a prejudicar, vamos mudar. Sempre tive um sonho de vir viver para uma zona rural, não é que Monção seja uma zona rural, mas tem muito de rural. Muito disso. Mas tinha adiado isso para a reforma, como muitos de nós, não é? E houve uma altura que achei que com 40 anos estava na altura de me reformar, a fazer a vida que tinha idealizado quando me reformasse, e vim para cá. Nós estamos cá há 3 anos, eu a tempo inteiro há 2 só, e estamos a adorar, claro. E essa mudança foi brusca, Antônio? Não foi brusca. Dani, porque hoje fala-se muito de burnout, antigamente tinha outra expressão que era o esgotamento, e há aqui algumas más concepções relativamente a este termo, mas o burnout, quando nós estamos mal, há várias coisas que nos movem a mudar de vida. Uma delas é quando nós estamos num sofrimento enorme, ou claro, quando temos uma fé inabalável, ou temos um suporte que podemos contar com ele para tudo. No meu caso era mesmo um mal-estar geral, já físico, emocional, havia ali uma série de fatores, portanto eu, agora citando aqui um brasileiro, como dizia o Tiririca, pior não fica, e então achei que não, chega, e foi a mudança em si. As mudanças são sempre complicadas, principalmente a fase do entretanto, o antes e o depois, há sempre um entretanto, e o entretanto às vezes pede muita coisa, muita energia, muito claro, dinheiro às vezes. E o chegar cá, aparentemente dando um passo atrás, e eu tive alguns advogados do diabo lá em baixo que achavam que esta mudança e vir para uma zona todo rural, mundo tem, infelizmente ou felizmente, sim, os haters existem em todo lado, e eu ter chegado cá acima e constatar que estava a sentir-me cada vez melhor. Depois há aqui um episódio até interessante, quando havia certas coisas que eu não sabia que já não tinha. Nós vamos falar da minha prática, claro, mas houve uma altura que quando cheguei eu fui viver para Lapela, uma zona maravilhosa, e tinha o hábito de manhã se levantar muito cedo e passear os meus cães para o campo. E houve um dia que no Lapela, junto ao rio, e eu andava junto ao rio com os cães, e foi na altura da primavera, aquilo tudo muito florido, os cães é sempre uma alegria. E eu dei por mim a sentir uma coisa quente no peito que não sabia o que era, por uns segundos não sabia o que era. Eu finalmente, ao fim de muito tempo, estava novamente feliz. Quanto tempo nós temos que estar
uma emoção, um sentimento ausente de nós, para nós não a reconhecermos imediatamente. Isto foi um momento muito feliz, mas ao mesmo tempo muito triste para mim. Foi eu constatar que eu já era infeliz há tanto tempo que não reconheci Eu nem sabia. imediatamente a felicidade. Verdade, claro. E nesse momento eu percebi que estava no sítio certo, independentemente das vicissitudes, das dificuldades que iriam vir, que ainda tive algumas e que vamos ter sempre, sabia que, sim senhor, foi o passo certo e agora é focar daqui para a frente e provavelmente não vai ser a minha última morada. Eu também penso a minha. E desestressa, né? Na verdade. Muito, muito. A Trânsito, social, pessoas. não há trânsito. Quem viveu Autocarro. Trânsito, gente comendo no meio da rua. Horrível. Eu partilho isto com muita gente que é daqui, que partilha a minha opinião, monsanenses que partilham a minha opinião, que é quem está aqui e quer ir para uma grande cidade não sabe o que é viver numa grande cidade. Não, que é isso. O Mike Tyson dizia uma coisa, e hoje temos um combate, o Mike Tyson às 4 da manhã, espero ver, dizia que só quer muito dinheiro quem nunca teve muito dinheiro. Claro. Porque depois o inferno que vem com tudo isso é gigante. E viver numa grande cidade, só quem vive lá é que dá valor ao que nós temos aqui. Eu ainda hoje tenho o hábito, se tenho uma consulta em Monção às 10 horas, sair de casa às 9. E eu vivo a 5 minutos. E vai chegar adiantado. Chega adiantado e depois fico ali, porque eu fazia isso. Eu tinha que sair 1 hora antes, 1h30 ou 2 horas antes. Nós chegarmos e estacionar perto, conviver, a parte do convívio, a parte social que ainda há aqui. Tudo o que é festa, tudo o que é evento tem uma parte social muito importante, que os últimos estudos dizem que um dos segredos para a longevidade é a parte social. Claro. Tudo isto ainda há aqui. E que é tudo muito benéfico para a saúde. Para mim foi maravilhoso, foi isto que me salvou e convido toda a gente, mesmo com receio de deixar um estilo de vida que lhe dá mais dinheiro ou que lhe dá melhor qualidade, ou aparente mais, melhor qualidade de vida, se calhar está um bocadinho equivocado, se calhar a felicidade está nestes pequenos locais e vale a pena investir neles. E também, Antônio, eu creio o seguinte, é que quem nunca viveu numa cidade quer ir, e quem está na cidade quer ir para o campo, né? Na zona rural. Mas é isso mesmo, tem que experimentar para saber o que é bom, né? Eu também já vivi em grandes cidades, né? Aqui dentro da Europa, venho de uma cidade que é Belo Horizonte, mais de 8 milhões de habitantes, então assim, você olha para o seu vizinho e nem o conhece. Sim. É telemóvel, é carro, desce do elevador, vai para lá, mas enfim, nós estamos vivendo uma maravilha, né? A 7ª maravilha do mundo está aqui. E temos que publicitar isso, né? Claro. Eu tenho feito esse trabalho, eu tenho feito bastante. Até porque eu acho que com a vinda do brasileiro, com a vinda do Lisboeta e de outras pessoas de outros meios, nós também connosco trazemos outra mentalidade, que não é necessariamente uma coisa má, pelo contrário, outro nível de exigência. Eu falo disto muitas vezes, eu agora como monsanense que me sinto e que sou, eu acho que agora como cidadão vou exigir sempre que possível mais ao poder central para trazer para zonas, no caso para Monção, porque é aqui que estou, porque quem está cá acha que às vezes aquilo que tem é o suficiente, não, merecem muito mais. Eu lembro quando fui para a Lapela não havia fibra, a fibra estava lá mas ninguém usava. Eu ainda tive alguns problemas com as empresas de distribuição deste serviço, porque me prometeram que quando eu fui havia fibra e não havia, e então eu tive que bater o pé e puseram fibra. Claro que os meus vizinhos à volta interessados tiveram fibra. Eu posso dizer que o Lapela teve fibra por causa de mim. E o gás encanado que está chegando agora? Exatamente. É o grau de exigência. Às vezes quem está nestes locais acha que o que tem é suficiente, não merecem muito mais. Merecem muito mais, mas há certas coisas que a gente não quer, nomeadamente o trânsito, o stress, isso não queremos, dispensamos e que fique lá nas zonas onde pertence e quando a gente terminar a entrevista, 5 minutos já estamos em casa, né? Exatamente. Mas bom, é sempre bom a gente trocar essa experiência antes, né, e falar de coisas maravilhosas da vida, porque realmente viver e ter uma qualidade de vida também alivia a dor, não é? Sim. A dor é uma experiência. A dor é uma experiência física ou emocional. Segundo a definição, creio, da Organização Mundial de Saúde, e como tal é uma forma como nós experimentamos. Uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. O sofrimento, eu sou um bocado adepto dos estoicos, em que a dor é o que é, o sofrimento é opcional, mas tudo o que nos rodeia, como é uma experiência, é uma coisa que o nosso cérebro interpreta como negativo ou desconfortável, portanto acaba por ser uma interpretação de uma parte do nosso cérebro. As qualidades, vou dar um exemplo pessoal.
passado poucos meses de nós cá estarmos, eu e a minha família, eu ter percebido que era aqui, a minha mulher foi diagnosticada de cancro. Nossa Deus. Uma mulher com 40 anos. E o cancro é sempre um diagnóstico muito difícil. O diagnóstico foi precoce, portanto o prognóstico de ficar bem era elevadíssimo, mas de qualquer das maneiras o cancro é sempre um diagnóstico muito, muito, muito difícil. Pesado. Hoje em dia, felizmente, a ciência dá aqui uma esperança muito grande aos pacientes com cancro, mas isto bateu-nos à porta. E um dia que eu constatei ou meditei para mim mesmo e pensei, eu prefiro passar uma coisa má num sítio bom, onde estamos, do que uma coisa boa num sítio mau. É porque depois a nossa percepção é completamente diferente. Portanto, para estarmos bem, para vencer as dores que a vida infelizmente nos vai provocando, porque a vida é muito competente a sabotar-nos e a tornar-nos infelizes. É preferível estarmos num sítio bom, em que parece que só por si a experiência da dor é amenizada. Portanto, claro que sim. E as condições de vida, o estilo de vida, tudo ajuda, não é? Claro, com certeza. E para começar mesmo, né, agora, de verdade, falar sobre a dor, explica para nós, né, e para quem está nos vendo também, o que é a osteopatia, para quem nunca ouviu falar? Bom, a osteopatia, e nós vamos falar aqui para um público que é monsanense, claro, há quem faça associação aos antigos indireitas. Eu não sei se o Dani sabe o que é uma indireita. No Brasil acho que tinha uma figura parecida, que era alguém que punha os ossos no sítio. Sim. É um mito. Os ossos colocam-se no sítio, mas são em circunstâncias muito específicas. Normalmente, depois temos alguns graus, temos a subluxação, que é quando há uma pequena perca de contacto na articulação. Uma luxação é quando o osso sai todo fora, emergência cirúrgica não há hipótese. Subluxação consegue-se fazer alguma coisa, mas nós temos esta figura na direita que punha as peças no sítio. Efetivamente, há ali uns fenómenos que mexem a nível das articulações, mas a osteopatia não é só isso, eu começo por aqui porque é por isto que nós somos mais conhecidos. Mas a figura que se associa em Portugal ainda é uma indireita, mas agora com uma licenciatura. E claro, devidamente regulamentada e com uma cédula profissional atribuída. Não pode ser qualquer um. Agora não, agora tem que ser uma licenciatura. Aliás, para exercer o título de osteopata tem que ter uma cédula profissional válida, portanto obriga a ter uma série de requisitos e nem toda a gente está disposta a isso. Mas um osteopata é alguém que, através da estrutura, aquilo que é palpável, consegue resolver algumas disfunções. Eu digo algumas, não vou dizer todas, porque isto são alegações que não o devo fazer, nem posso, mas normalmente, e aquilo que grosso modo vem até mim, é as dores nas costas, as dores no músculo esquelético. Dói o ombro, dói as costas normalmente é sempre a zona lombar, aqui no norte é conhecido como as cruzes, porque tem a forma da cruz, e é isto que nós tratamos. Sempre com ênfase na estrutura. As minhas mãos, um purista como eu, tendencialmente faço por isso, é as minhas mãos atuando sobre o corpo com um tipo de técnicas. Claro que isto é muito limitativo. Eu só com as minhas mãos resolver um problema que às vezes tem uma complexidade enorme, e depois há um conceito que eu não gosto muito e que às vezes é mal interpretado, que é o ponto de vista holístico, que parece dar assim um ar esotérico, claro. Um ar, e que depois fazem a associação aos antigos indireitas, também faziam ali alguma coisa assim meio incas pessoais lá que eu gosto de estudar muito, nós já trocamos experiência. Sim, interessantíssimo. Tivemos aqui uma astróloga que também falou um pouco sobre isso, sobre a influência. E tem influência, tem a ver com as crenças e as nossas crenças pessoais, a experiência de vida e o meio que nos envolve. Tudo isto tem a sua importância e tem que ser considerado quando, na entrevista clínica, quando alguém vem ter comigo e que tem um problema, tem que considerar quem é a pessoa que está à minha frente. Mas a osteopatia nasceu nos Estados Unidos, pela mão de um médico, isto foi no tempo dos cowboys, portanto, e naquele tempo, no faroeste, não havia grandes medicamentos. Aliás, reza a lenda que naquele tempo os medicamentos basicamente andavam à volta do álcool e do ópio. Portanto, estamos a ver o que é que aquilo dava. Normalmente Sim. A malta ficava viciada, e misturavam os dois, às vezes juntavam os dois, portanto a malta ficava viciada naquilo. Tratamentos à base de alguns de ervas, havia uma tradição muito oral deste tipo de conhecimento. Porque havia índios, né? Ali também. Ainda havia índios. Aliás, o Andrew Taylor Still foi o criador da osteopatia, vivia junto a uma reserva índia, em que, curiosamente, eu tenho lá um quadro no meu gabinete, aqui em Monção, que está uma das primeiras turmas dele, em que havia um esqueleto, um esqueleto. E as pessoas às vezes perguntam, olha, isto é muito engraçado, eu digo, olha, isto é Andrew Taylor Still, com, creio que a segunda turma que formou, e tinha ali um esqueleto.
naquele tempo não havia plástico. Claro. Ele desenterrava os corpos, ele vivia junto a uma reserva índia, ele desenterrava os corpos, montava-os e era a partir dali que ele depois tinha aquele modelo anatómico do esqueleto para explicar, mas era um esqueleto verdadeiro, aquilo foi uma pessoa em tempos. Portanto, e claro, ele também foi buscar muita da influência, até porque não havia as vias de comunicação hoje, como é óbvio. Um médico estudava na faculdade, ia para o meio onde vivia e depois acabava por ser alvo das influências do meio onde estava inserido. E ele criou a osteopatia baseado neste conceito, é uma intervenção fugindo àquilo que é medicamentoso. Não com isto eu estou a dizer que agora vamos fugir aos medicamentos e nós tratamos tudo, nada disso. Claro. Até porque eu tenho, e há aqui uma história que André Taylor Still, e foi a partir daí que ele começou a ser conhecido, uma intervenção de uma doença que é infectocontagiosa, portanto uma ação de um agente no indivíduo, mas nós conseguimos ter algum efeito em algumas dessas patologias, só que a nossa eficácia e a rapidez na recuperação não é a mesma do que tomar um fármaco que se calhar ao fim dos dias está bom. O nosso aliviador e provavelmente ajuda um antibiótico que mata o bicharoco e o Danny vai ficar melhor. Eu primeiro que ajudo o seu corpo a encontrar o equilíbrio para matar o bicharoco, até lá o Danny está um tempão. Claro. Mas na altura era o que havia, era o ópio e o álcool. E ele criou um método manual para tratar disfunções. E ele na altura tratava tudo, desde acne, diarreia, disfunção eréctil e dores nas costas. Tudo com a mão. Tudo com as mãos. E desenvolveu uma série de técnicas nesse tempo. Essa segunda turma que eu lhe falava há pouco era muito interessante, porque eles já eram à frente do seu tempo. Nessa turma constavam indivíduos americanos, 2 mulheres. A mulher antigamente tinha menos direitos, às vezes, que até que um escravo, e um negro. Já na altura ele estava à frente do seu tempo, que inseriu nessa turma 2 pessoas que, aos olhos da sociedade, eram pessoas que eram de segunda, não é? A mulher não tinha o direito ao voto, o negro era escravo. E nessa turma já havia essas pessoas. E então a osteopatia nasceu nesse tempo, 1800 e foi ganhando notoriedade através de uma pequena história. Na altura houve uma epidemia de desinteria na zona onde ele vivia. E André Taylor Still, que é um conceito também ainda é nosso, é às vezes olhar para o Danny e perceber algumas coisas que passam despercebidas. Ele constatou que... Pode fazer uma leitura, tá? Se eu tiver um pouco torto, alguma coisa assim. Tá, mas não, porque é um ataque ao ego. Eu digo sempre, eu vou atacar o ego, mas sou eu que vejo, mas ninguém vê. Ainda bem. Ele viu uma coisa que foi, ele contraiu a doença e ele constatou que, por exemplo, a zona lombar dele ficava fria e o abdômen quente. Então André Taylor Still fez uma coisa muito interessante que foi, encontrou um tronco de uma árvore e lançou-se de costas para cima do tronco e as costas está lá. Ele, passado 2 dias, aquilo melhorou, voltou a ter calor nas costas e a barriga esfriou. E passado algum tempo, ele estava praticamente livre da doença. Pronto, mas isto foi uma experiência nele próprio. Onde é que ele ganhou notoriedade? Uma criança, filha de alguém muito influente na zona onde ele vivia, estava com a desinteria e numa fase muito avançada, a criança gritava com dores, e André Taylor Still avançou para essa criança, propôs a fazer um tratamento, na altura cá está, o tratamento que havia era álcool e ópio, e ele já tinha perdido um irmão, porque se tinha viciado, cá está, no álcool e no ópio, e não queria isso. Que vicia muito. E que vicia. Bastante. Então ele foi-lhes dado a oportunidade de tratar aquela criança com o seu método inovador e a criança ficou ótima. A partir daí ganhou uma notoriedade enorme. Muitos dos seus filhos e dos seus pupilos viajaram por todo os Estados Unidos praticando aquilo que ele tinha criado e chega até aos nossos dias com uma abordagem não é não convencional, mas é um bocadinho complementar uma outra abordagem para disfunções tão comuns, como é o caso da lombalgia, das cervicalgias, mas vamos isentá-la de mitos, que aquilo só vir um clique foi ao sítio, o clique tem um efeito anestésico e analgésico, mas não na medida que as pessoas às vezes pensam, mas depois também há aqui um bocadinho o discurso e a sugestão que às vezes se dá, que por exemplo o Danny se vier até mim e eu posso fazer há umas técnicas muito eficazes que são as técnicas faciais que praticamente o Danny pensa que eu não estou a fazer nada e há ali um efeito enorme e as técnicas faciais muitas vezes são mais eficazes, muito mais eficazes que as técnicas que as minhas manipulativas, este clique, isto agora foi ao sítio, muitas vezes não vai. E a facial atua a um nível muito mais profundo e consegue ir ao encontro deste ponto de vista holístico, olhar para o Danny e perceber que o que lhe aconteceu no pé até tem uma manifestação a nível da cervical. E agora aqui perdi-me um bocadinho. Não, pode voltar, pode ficar tranquilo. Mas avançou até os nossos dias de hoje
sendo integrado, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sou médico. Um osteopata tem uma especialidade médica. Aliás, o diretor clínico da NASA é um osteopata. Cá ainda nós vemos os osteopatas como alguém que faz algo muito tradicional e rudimentar. Na verdade não, nós temos uma abordagem muito própria, damos uma alternativa, nós não substituímos o tratamento, damos uma alternativa ao tratamento, mas com limites. Claro. Eu nunca ousaria tratar a minha mulher do cancro com as minhas técnicas manipulativas, porque não tenho evidência científica que me diga que ia ser capaz de resolver. Até aí tudo bem. E mesmo assim não queria, porque a minha mulher havia sempre ali um conflito de interesse. Mas complemento e consigo ser uma alternativa a algumas disfunções. Muitas delas as pessoas nem todas conhecem, mas e aí chega até aos nossos dias. Cá está, em Portugal demorou algum tempo, eu passei por esse processo de reconhecimento, foi um processo duro, foi um processo demorado, esteve na gaveta de um ministro durante muitos anos, depois houve uma associação que pôs o Estado em tribunal e depois teve que vir um bocado à maneira portuguesa, um bocadinho à toa, e vamos argumentar esta malta toda, felizmente hoje em dia está resolvido. E aqui estamos nós. E uma outra situação, quais são as conclusões comuns, as situações comuns em cada paciente? Tem uma que é evidente, ou são todos iguais, no normal, sem uma lesão? Nunca há um paciente igual. Nunca. E é uma coisa que nós nos orgulhamos nisto, que todo o paciente é único. Porque o Dani é o Dani, a Adriana é a Adriana. São todos únicos e eu tenho que observar aquela pessoa pelo aquilo que o torna único. Por exemplo, há uma coisa que é muito comum na população adulta e não só, que são as escolioses. A escoliose é uma curva não fisiológica da nossa coluna vertebral. Nós temos as curvaturas fisiológicas. Se eu olhar para o Denis de perfil, tem uma concavidade, duas concavidades e uma convexidade, mas se olhar de frente, teoricamente a sua coluna tem que estar direita. Uma escoliose é uma curvatura que aparece ali por vários fatores. E imaginamos que o Dani tem uma escoliose. Eu tenho que prever, porque eu depois vou-lhe fazer alguns testes mecânicos, tenho que ver assimetrias, portanto tem que estar esquerda e direita igual, aí já não vai ter. Assimetrias, restrições de movimentos, que já mexe com a biomecânica, e depois a resposta dos tecidos. Ora, quem não é simétrico já não vai ter a assimetria, a biomecânica vai estar alterada, se tiver um ombro mais à frente que o outro em termos ortostatos, se estiver em pé e o meu ombro esquerdo estiver mais à frente que o direito, então, eu não vou conseguir. Daqui a pouco começa a me analisar aí, e por dentro eu sou bonito, né? Por fora que é o susto. Mas mesmo o Denis, por exemplo, o paciente escoliótico, quando está direito não está. E depois é curioso que há muitos pais que trazem as crianças e dizem, olha, o meu filho não se senta direito. Eu peço-lhe para ele se endireitar e nunca se endireita. E a criança já não está direita. Tem os processos escolióticos, portanto ele vai estar sempre lá. Isto para ele é o perfeito. E que depois, vai incomodando. Porque é um processo adaptativo. Aquela criança, aquele jovem, aquele homem cresceu com aquela diferença. E é perfeitamente funcional. Mas tem ali uma diferença esquerda-direita. Por exemplo, é aquilo que eu dizia, ter o ombro esquerdo na frente do direito, a minha biomecânica, a puxar o ombro para trás, não vem tanto como o direito, que tem a ver com este posicionamento. E eu tenho que olhar, e depois tudo isto vai alterar a minha avaliação. Se é relevante para mim, provavelmente não lhe vai fazer diferença nenhuma. Então eu tenho que individualizar sempre, porque eu ainda não encontrei uma pessoa igual. António, não está aqui, não estava na minha cabeça, mas me fez dar um clique aqui. Igual você estalou os dedos. Então quer dizer, posso estar errado e quero atentar. Na passarela das modelos, tem alguém ali que orienta? Porque elas andam com uma postura tão correta? Tem. Tá vendo como que me surgiu a ideia? É um mágico de Oz. Dou-lhe Nada a ver, né? Mas não é. Mas me despertou isso aqui. Você me fez voltar uma passarela, né? Porque eu gosto de assistir tudo quanto é tipo de programa e eu vejo ali, claro que não tem nada a ver com o tema que nós estamos falando, mas elas andam com uma postura muito correta, ombro equilibrado, à mesma altura. 2 exemplos. Experiência. Eu só vou falar da minha experiência. Eu, quando comecei a trabalhar como osteopata, eu andava no ginásio, fazia academia, como diz o brasileiro. E era aquela academia underground, daquela malta maçuda, do esteroide anabolizante, em que entra-se no balneário, tem
o balneário a cair e cheirava a testosterona e a esteroide anabolizante, era aquela academia dura. E havia muitos deles que iam a provas de fisiculturismo, portanto aquela parte estética e das poses. Eu lembro na altura havia um atleta lá que faleceu por tomar demasiados esteroides anabolizantes, portanto, a pensar em fazer, não o faça. Enfim, e ele tinha uma escoliose brutal, portanto, altamente bombado, como diz o brasileiro, mas o dorsal dele, um que tinha e o outro lado não tinha. Porquê? Porque ele estava completamente compensado. Mas na prova ele tinha que mostrar uma simetria. Na altura, o dono do ginásio pediu-me para dar uma colaboração. António, o que é que achas deste tipo? Este tipo não tem dorsal à direita. E o que é que nós fazemos? Fazer batota. Porque ele já tinha feito um esforço enorme para ganhar dorsal. Ele ganhava, tinha força, só que ele, como não era simétrico, via-se que o dorsal esquerdo estava, o dorsal direito não existia. Ele estava lá, mas estava apagado porque havia... Só cortar você um minuto. Batota, no Brasil, para quem está assistindo a gente, que são poucas pessoas lá, é fazer uma trapaça, né? Porque às vezes as pessoas mandam mensagem, eu não entendi o português direito e tal. Então, só para complementar isso, mas continua. Então, e então, o dono do ginásio, o meu amigo Albertino, o que é que a gente faz com este tipo? Então, vamos fazer batota. Então, ele naquela pose, porque depois há aquela coreografia que eles fazem, ele compensava para aparecer ligeiramente o dorsal. Aparecia pouco, mas este apagava. O direito apagava e o esquerdo surgia. E então ele estava todo torto naquela pose, mas quem via, o juiz quando via... Analisava já aí. Estava tudo direitinho. Tudo o resto, quando era braço, ele escondia. Então andámos a arranjar estratégia para esconder aquela assimetria. Portanto, as meninas na passarela, para já, o mundo da moda e da dança, eu tenho aqui um exemplo da dança para contar, para mim é muito grosseiro, é muito desleal, é muito cruel. Que alimentam o sonho, mas depois chega uma altura. Eu cheguei a trabalhar com... Até ginástica artística também, né? Com bailarinas, e que desalimentavam o sonho. Aquelas meninas queriam ser bailarinas, a vida toda quiseram ser bailarinas, e depois chegavam ao fim, olha, tu és baixinha e gordinha, não podes. E o sonho de uma criança ficava destruído ali. Portanto, também há um escrutínio grande à partida. E então elas já são escolhidas, entre muitas outras coisas, pela sua simetria. Mas há sempre assimetrias. Cá está, 90% da população portuguesa tem escoliose, 80% tem escoliose, 90% desconhece que a tem. Mas quem observa, quem treina, vai fazer isto que eu fiz com este fisiculturista. Vamos compensar. E vão aprender a caminhar nesta compensação. Então quem olha que está tudo direitinho, mas acredito por dentro, aquelas vistas são tão grosseiras como as minhas e os Daniel. Igualzinho. E têm exatamente os mesmos problemas. Então elas disfarçam também. Muitas delas disfarçam. Principalmente porque há umas que são mesmo exemplares, mas há umas, por exemplo, que têm um patrocínio forte, alguém que empurra para ali, há ali um suporte grande. Eu quero esta menina a desfilar, é uma aposta minha. Portanto, vou dá-lo ao Dani, que é um treinador de modelo excepcional. Dani, faz desta miúda uma modelo de topo de gama. E o Dani, olha, está toda torta, então vamos fazer aqui um trabalho. E sim, muitas delas têm ali muitas batotazinhas, muita trapaça, para parecer que aquilo está tudo muito direito, quando na verdade... Muita maquiagem, né? São humanos, muita maquiagem, claro. Muita plástica, sim. Sim, eu digo assim, para cobrir esses erros, né, de que visuais, então há essa batota, né, digamos assim, nesse sentido. E qual que é o papel para desempenhar a osteopatia? O papel, Dani? Para desempenhar ela. Para ser osteopata, o que é preciso? Bom, hoje em dia tem que ser licenciado. Tem que ter uma licenciatura de 4 anos. Hoje em dia está espalhado por muitas faculdades, só privadas neste momento. Somente? Somente privadas neste momento. Uma pena. Creio eu, não tenho certeza, mas pelo menos aqui há bem pouco tempo era assim. Finalizando o curso com sucesso, um curso super difícil, da área da saúde, super difícil, porque tem uma competência que é a possibilidade de fazer diagnóstico osteopático, mas é diagnóstico na mesma. Portanto, dá-nos uma autonomia técnica e deontológica para executar as nossas funções, porque não depende de ninguém para me dizer o que eu tenho de fazer. A pessoa vem até mim, eu teço o meu diagnóstico e executo em conformidade. Terminam os 4 anos, tem um estágio obrigatório, que depois também vai a escrutínio de júri, e terminando é-lhes atribuído uma cédula profissional. Mas, e é lançado, como nós dizemos em Portugal, aos queixos. Começa do zero. Não há ainda muitos sítios que nos contratem com um contrato de trabalho, e felizmente agora, e graças a uma pessoa que quero mandar um forte abraço, que eu sou padre Américo,
que percebeu que havia um osteopata em Monção e precisava de um deles e deu-me um contrato, e hoje em dia sou um indivíduo contratado como osteopata, eu e não só. Mas é lançado e começa, como o Danny começou aqui este podcast, e começa com um e tenta desenvolver para 2 e fazer uma carteira de clientes. Mas neste momento é um licenciado na área da saúde, com um cérebro profissional, e não há outra forma de executar, de ser osteopata, senão desta forma. Pode responder processos aí, né? Sim, e nós neste momento, porque foi um processo muito duro, Danny, não foi uma coisa branda, nós lutámos muito, foi remar contra a maré, foi insistir, foi um trabalho árduo de muitas pessoas, do qual eu me orgulho de conhecer, colegas meus, e fomos apelidados de tudo, de charlatão, mesmo havia pessoas que não, era como aquela criança que não gosta de cenoura mas nunca comeu. Hoje em dia já não é assim, nós orgulhamos de fazer parte de um grupo em que estamos plenamente inseridos. Aqui no Norte é um bocadinho mais difícil, mas lá em baixo é mesmo assim, e nós fazemos agora a questão de defender as nossas cores, e só quem é dos nossos é que pode dizer que o é, e não de outra forma. E sabe o que eu digo, Antônio? Eu digo 3 coisas, 3 conselhos que eu dou sempre aqui no podcast e em qualquer lugar que eu vou, que eu aprendi na área da teologia. E primeiro, vão rir de nós, né? Antônio, osteopata, Danny, podcast, brincadeira. Segundo, vão tomar raiva, vão falar que são charlatões, vão falar que é batota, vão falar que é mentira, que não acredito, tomam raiva, invejam e deixam de falar. E a terceira, como é que você fez? Sim. São esses 3. Eu sempre falo. Por quê? Porque, como você disse, a gente testa a primeira vez, tem o segundo que dá um retorno, depois isso vai proliferando para o bem, né? É interessante. E dentro desse desempenho aí que houve aqui dentro de Portugal, e qual que são o desempenho na prevenção das lesões, Antônio? Bom, a prevenção, Denis, nós ainda temos um modelo, infelizmente, porque também não há outra forma. Acho que a prevenção é muito cara. A prevenção pede tempo, pede dinheiro, pede disponibilidade, é muito caro. O Danny ter um estilo de vida que o previne para várias doenças é muito caro. Claro, tem um estilo de certeza. vida, tem que praticar exercício físico, tem que comer bem, e nós sabemos o quanto comer bem e de boa qualidade é caro. Aqui no Norte não, porque nós temos ainda muita parte rural que conseguimos ir buscar os alimentos, e o alimento, como dizia Hipócrates, que o alimento seja o teu primeiro medicamento, conseguimos ir buscar isso. Mas a prevenção é muito cara, a profilaxia é muito cara. Então o que é que nós temos? Um modelo que é assente na doença. Quando eu estou bem, não faço nada, quando adoecer, vou tratar. Mas este modelo é aquele... Fazemos isso. Todos fazemos isso, que é mais vale prevenir que remediar, mas o prevenir custa muito caro. Nós, enquanto osteopatas, o que recomendamos é boas práticas. Quem vem até nós, eu faço isto de forma gratuita. Cá está, por exemplo, os rapazes do Estrela de Monção, a equipa de futebol que eu adoro e que tenho uma enorme admiração e respeito por eles. Muitas vezes vêm até mim por mensagem, por WhatsApp, o que é que eu faço. Prevenção a nível, aquilo que me compete a mim é, nós temos, eu olho para o Danny e assim, o Danny é uma corrente, mas há um elo mais fraco. E um elo mais fraco é tão mais fraco até que nós tomamos conhecimento dele, porque a partir daquela altura podemos proteger aquele elo. Claro. Então eu olho para o Danny, vejo os pontos frágeis do Danny e digo assim, Danny, o que é que faz? Então vamos ter cuidado nestes movimentos, vamos fazer de outra forma, porque depois é importante nós também darmos alternativas. Olha, agora não faz mais isto. E o Danny vê-se no alto dos seus 40 anos limitado. Que já passei dos 40. Também eu tinha um amigo meu que dizia uma coisa muito interessante. Ele teve um problema de joelho e houve um ortopedista que disse, não vale a pena nós fazermos nada. E ele disse assim, mas eu posso ainda querer saltar em trampolim, um marmanjão. Eu posso querer saltar, fazer mini trampolim desportivo. Portanto, ponha-me isto bom. Eu tenho que lhe dar uma alternativa, que é, eu olho, vejo os pontos fracos, tenho que inserir também isto no estilo de vida, o que é que o Danny faz, o que é que aquele paciente faz, o que é que quer fazer. Porque há pessoas que vêm ter comigo, eu gostava de fazer isto, mas tenho receio. Então vamos arranjar aqui uma estratégia dentro daquilo que é a minha área, com os conhecimentos de biomecânica, de fisiologia, de neurofisiologia que nós temos e que são profundos. Né? As pessoas não têm ideia o que é uma licenciatura em osteopatia, porque para usar as mãos tem que saber tudo. Claro. Se lhe der um martelo para as mãos poderem, para resolver todos os problemas desta casa, tem que ser muito engenhoso. Só tenho este martelo, como é que eu vou pôr cimento nesta parede só com o martelo? Tem que ser engenhoso. Então nós temos que saber muita coisa. Muito conhecimento. Muito conhecimento para conseguir. Depois, só com as mãos consegui chegar. Se eu tocar aqui, vai ter uma cascata aqui e vai ter o efeito lá em cima na cabeça, que é aquilo que eu queria.
somos muito MacGyver, claro. os osteopatas. Um chiclete e um palito de fósforo. E aquela fita cola que era a duct tape, que agora já vendíamos, na altura era fascinante, não havia em lado nenhum e todos nós queríamos aquela fita. O cara resolvia tudo. O canivete suíço. Mas nós eu olho, o Denis pede-me algo, ou eu vejo algum deles e tenho que lhe dar uma alternativa. E aconselho, vamos poder fazer o mesmo movimento, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma lesão a nível do meu bíceps e eu sou uma cozinheira e levanto muito a panela e agora tenho uma tendinite na longa porção do bíceps, basicamente é o tendão que faz a flexão do cotovelo. Dói-me a fazer este movimento, mas eu tenho que fazer, porque a senhora não pode ir de baixa porque tem coisas para pagar, acontece muito. Claro. E o que é que eu faço agora? Esta semana tive uma pessoa que chorava porque tem que continuar a trabalhar e que está com uma dor muito forte numa determinada zona do corpo. Mas, curiosamente, o bíceps, o mesmo movimento, se fizer com a palma da mão para baixo, já não vai afetar tanto o bíceps. E o movimento é o mesmo. Portanto, aqui arranjei uma estratégia. Não dá muito jeito de levantar a panela com a palma da mão para baixo, mas se é para continuar a trabalhar, vamos fazer desta forma. Porque depois aciona outro tipo de músculos, nomeadamente o braquial anterior e outras estruturas mais profundas do braço, e o movimento está lá. Portanto, isto na forma... Aqui já é como pensar. Preventivo. Eu olhar para o Dani no primeiro contacto, vejo que há aqui qualquer coisa, cuidado, quero continuar a fazer o movimento, vamos fazer de outra forma. Portanto, mas isto tem a ver mais com a biomecânica e depois mudando alguns comportamentos e algum mindset. Então quer dizer que às vezes as máquinas parecem que imitam os humanos, né? Sim. Porque biomecânica estuda-se, né, na osteopatia, pelo que eu estou vendo. Então, assim, são movimentos que praticamente, câmeras, né, que são imitados. Sim, nós praticamente. Agora, na altura do meu curso não tínhamos, havia uma disciplina que acho que era qualquer coisa ligada ao movimento, há umas faculdades que se dedicam a isso, que hoje em dia está muito explorado, curiosamente não para a área da medicina, não para a área da saúde, mas agora começa a ser usado, da mesma maneira que a neurociência começa as áreas da psiquiatria e da psicologia a usar o conhecimento que é da neurociência, que foi através dos games, dos jogos, a forma como se captou as imagens de pessoas com aquele fato especial, com aquelas bolinhas e captava-se um movimento fluido. Temos uma disciplina dessa, eu acho que agora já existe na licenciatura, mas na altura não existia. Porque, aliás, se formos a ver todas as máquinas que nós temos hoje, os robôs, é inspirado em coisas da natureza. Portanto, biomecânica sim era um conceito muito associado à área médica, mas e a natureza é perfeita. Nós, para fazermos aquilo que propomos a máquina a fazer aquilo que nós fazemos, temos que repor com as mesmas articulações e os mesmos copiar-se. E essa disciplina biomecânica era muita física. Vetores, ângulos, era assim uma coisa horrível, parecia que não tinha nada a ver com aquilo que a gente estava a estudar, mas que tinha muita importância. Mas, acima de tudo, é observar, tentar perceber onde é que estão os pontos fracos, os pontos fortes e compensar as estratégias. Na área da prevenção, é sempre considerando também os dados estatísticos, a idade do Dani, quais são os perigos que está sujeito, e será mais ou menos por aqui. Antônio, um caso inusitado que aconteceu. Me conta aí, já teve pacientes que você tocasse e era uma coisa simples, ele morreu de dor, gritou, chorou? Há alguma experiência inusitada aí? Tem que, e não abona muito a nosso favor, Dani, os homens. As mulheres são muito mais resistentes à dor, muito mais. Eu resisto bastante à dor. Eu também, mas não são todos assim. E tenho aqui até chorar. Já tive um... É claro, porque na hora que atinge o ápice ali eu choro. Lógico, ninguém vai aguentar a dor, né? Porque tem um grau, né? Tem. Mas a mulher em termos de receptores de dor e o centro de interpretação da dor é diferente do nosso e conseguem tolerar muito mais dor, só por si. Mas nós homens temos para já tenho muito mais pacientes mulheres do que homens, na ordem dos 70% a 80% de mulheres e o restante de homens. E as histórias... Claro, fica com medo de... Mas a mulher cuida-se, nós não. Acaba por ser um pouco o nosso cultural, o homem aguenta, o homem não chora e vai ao fim, e depois temos pai e avô, a comunidade em geral. Não, eu quando tinha a tua idade eu fazia... Isso é coisa de mulherzinha. Exatamente, isso é coisa de menina, vamos embora. Mas os homens têm muito pouca resistência. Eu lembro-me há 11 anos, nesse ginásio dos bombados, o dono do ginásio telefonou, mas tinha lá um atleta que se tinha ilusionado e se podia enviar até mim. E ele foi. Então era um tipo, pai, de 1,90 m, pai, 100 e muitos quilos, como a gente diz em Portugal, um armário, que vinha com uma dor lombar.
E o tipo veio, entra no gabinete e ele já estava a suar. Vai chorar. E o homem muito nervoso, mas e o que é que você vai fazer? Eu vou ver e tal, mas e muitas perguntas, muito nervoso assim. E ele tinha uma ressonância magnética para fazer daqui a uma semana para aí. Resultado, foi embora, sem poder, porque eu assim que lhe punha as mãos em cima, ele sentava na marquesa, assim que eu me levantava da cadeira, ele levantava-se. Espera, que eu não consigo, pá. Transpirava, mas eu tenho que ver. Foi-se embora sem eu fazer a consulta, dizer que quando fiz essa ressonância me trazia, até hoje não vi a ressonância e nunca mais vi o homem. Isto tem quantos anos? Já tipo aí uns 10 anos, nunca mais vi o homem. Ao melhor ele bate na porta. Foi embora. Medroso. E houve outro também, um rapaz mais baixo, também de ginásio, super atlético, desportista, bem disposto, bem falante. Eu encontro ali uma disfunçãozinha e percebi, este tipo está nervoso, porque ele falava muito, notava que aquele falatório todo era nervosismo, eu vou ter tempo para fazer uma técnica, que ele não vai deixar fazer mais nada. E então conversei com ele, como estamos a conversar agora, fui posicionando, pus os parâmetros e fiz a técnica. Ele mandou um grito que nas outras salas à volta calaram-se todos. Um grito que, assim, uma coisa... Espantoso. O homem berrou. Só com uma técnica? Só com uma técnica. Você do cabo de mim? O que é que você me fez? Pá? Eu disse, mas veja lá se está melhor. Estou, mas isto... E foi embora. Ele, passado 2 dias, não tinha mais dores. Voltou a dizer que aquilo foi milagroso. Mas o grito que ele mandou, porque depois aquilo eram uns gabinetes, e na altura eu trabalhava numa clínica que as paredes não tinham muita insonorização, era de pelador, e eu ouvia o barulho dos outros profissionais, tinha psicólogo, tinha outros profissionais lá, e ouvia os pacientes da outra sala, calou tudo. Então vamos voltar aqui no lado mítico da situação. Quando você impôs a mão nele, você libertou. Digamos assim, você tirou a coisa ruim que estava nele e o grito foi a libertação, né? Porque, claro, você está sentindo uma dor e alguém toca e te quebra, entre aspas, e automaticamente o meio de escape é o grito, né? Uns choram, né? Outros ficam acanhados, né? Há vários... Sabe, Dani, foi uma coisa que eu ainda hoje penso... no evento, no momento em que a pessoa vem até mim e no momento em que eu toco. Porquê? Porque ao longo destes anos todos, e todos nós podemos fazer isto, na nossa profissão, na nossa vida, há coisas que parece que fogem do entendimento ou do raciocínio lógico. Por exemplo, o Dani está cheio de dores, há uma semana que está cheio de dores, marca uma consulta para mim e hoje vem à consulta e diz-me assim: António, eu hoje, curiosamente, até estou melhor. Isto uma vez, ao longo de vários anos, isto aconteceu várias vezes. Eu hoje, curiosamente, estou melhor. Eu penso assim, será que é de vir aqui? A pessoa já vem, como eu vou ter com ele hoje, melhora. E isto foi ficando. Entretanto, outro caso, que isto depois vai-me levar a um ponto, uma formação que eu fui fazer para crescimento pessoal e que tem sido uma mais-valia, nomeadamente a forma como eu agora giro o meu discurso perante o paciente que tenho à frente. Uma pessoa que... O Dani vai fazer tem uma disfunção qualquer e vai fazer um TAC, uma ressonância, porque acha que tem uma dor no peito. E o médico prescreve e o Dani vai fazer. Entretanto, vêem que o peito está tudo bem, mas o médico imagiologista vê. O paciente tem uma coisa qualquer no peito direito. Nunca lhe doeu o peito direito. Nunca. Chama-se aquilo um achado imagiológico. Nós procurámos a ver se havia alguma coisa no peito, mas encontramos isto que não faz parte da prescrição do médico. A pessoa assim que sabe que tinha aquilo no peito começa a doer. O que é que aconteceu aqui? Informação que passa a ter e que não tinha. Então eu pensei, a cabeça manda muito. Muito. Mesmo muito. Dou-lhe um exemplo parvo. Quando lava o carro não parece que rola melhor? Poxa. O que é que aconteceu? A cabeça. É o mesmo carro. Que diferença é que lavar o carro tem no desempenho do carro? Mas tanto lavou o carro rola melhor. O que é que se passa aqui? E tudo estas questões fez-me pensar de que forma é que a mente... E voltamos à dor, a interpretação que nós temos, que o nosso cérebro tem de um estímulo que vem, que é desconfortável, das extremidades ou mesmo emocional, de que forma é que a mente pode ser também um veículo ou uma ferramenta que eu possa usar para mediar a dor. E então eu achei que tinha que saber ter uma informação mais forte e fui fazer formação em hipnose. Tenho 2 níveis de hipnose, tenho o nível expert, não exerço hipnose. Mas a forma como... E funciona? Funciona.
funciona. Eu fui muito cético. Mas porque Freud já usava antigamente, né? Freud abandonou porque depois teve um episódio que que foi traumático para ele na hipnose e abandonou. Mas Jung continuou. Mas os modelos deles ainda se mantêm. Depois há vários, a Erika Erikson foi um grande... Inclusive a própria paciente dele, que era empregada na época, né? Não acreditava, né? Fingia, né? Sim. Alguns momentos, mas o dia que ela foi hipnotizada, ela não se deu conta. E depois ele falou, não, eu consegui a técnica. Eu também acredito muito nisso. Não, aquilo tem ali, aliás, falta muita investigação e já há muitos estudos a fomentarem os benefícios da hipnose. Que tem a ver com o fator, aliás, depois aqui também podemos ver uma coisa, porque entramos ali em umas ondas cerebrais em que nós estamos meio a dormir, meio acordados, que é uma coisa perigosa, já lhe digo porquê, que é, ali estamos altamente sugestionáveis e normalmente uma coisa que toda a gente faz é adormecer em frente à televisão. Portanto, imagino que estamos a ver aqueles canais que só mostram desgraça, aquele título, guerra, destruição, chuva. Exatamente. E então estamos a dormir meio acordado, porque é que as pessoas acordam deprimidas e com medo? Porque naquele momento em que as ondas cerebrais baixam ao teta, que é o estado hipnótico, estamos a sugestionar com algo que lá fora este mundo é um horror. Como não as pessoas andarem com medo? Por isso é que eu não vejo televisão. Eu também. Nem adormeço a ver absolutamente nada. Mas eu evito. No meu lado eu tenho que ver para tentar acompanhar alguma coisa, né? Claro que eu tiro que 90% é mentira e o resto, 10% é uma verdade. Uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Como é que dizia alguém? Não acredites em nada do que ouves, em metade do que vês. Eu creio que, agora não me recordo, peço desculpa, mas eu vou alguém dizer, não acredites em nada do que ouves e em metade do que vês. E então fiz esta formação e sim, aliás, havia uma técnica que simplesmente em estado hipnótico nós dizíamos à pessoa para imaginar um botão da dor na cabeça, perguntávamos qual é o nível de dor e isso era um 8, agora vá rodando para o 7, vá rodando e depois nunca ia até o 0, ia sempre até 1 e a pessoa saía do transe ou saía do estado hipnótico com menos dor. Obviamente eu não vou fazer isto como osteopata, mas percebi que a forma como o meu discurso, quando alguém com dor vem até mim, pode ter uma forte influência naquilo que é a própria gestão de dor. Por exemplo, o nome escoliose. Falámos há pouco do nome escoliose. O que é uma escoliose? O nome só por si assusta. E então eu faço logo questão quando vem num exame, não sei se o Dani já reparou, quando faz um exame tem aqueles palavrões todos, a pessoa assusta-se. Claro. Agora faz uma coisa horrível, vai à internet e depois a internet tem uma coisa, de escoliose que ao fundo tem sempre morte. E a pessoa passa pelo meio e só vai parar cá em baixo à morte. A escoliose não tanto, mas outras patologias. Então é explicar à pessoa o que é aquilo, desmistificar, amenizar, não é ser falso. Que é o mais importante. Eu explico exatamente o que é aquilo, mas explico que então o meu discurso mudou e desta forma a pessoa já sai despreocupada, o carro já está lavado e já sai a rolar muito melhor, mesmo tendo aquele problema. E aqui a formação em hipnose no meu discurso e nesta questão da mediação de dor, que é muito importante, e é mais uma ferramenta que eu uso. Okay. E quem não deve fazer a técnica? Usar? Bom, eu tive... Diabéticos? Não, basicamente é recomendado a toda a gente, tanto que eu tenho pacientes, o meu paciente mais novo tinha 8 dias de vida e o meu mais velho tinha 102 anos. Nossa! Portanto, o de 8 dias de vida, tudo bem, mas o de 108? 102. 102? Já faleceu. Poxa! 102 anos. Eu vou chegar lá. Até 120, temos que chegar aos 120, como diz o Dr. Manuel Pinto Coelho, temos que chegar aos 120 anos de idade que fomos projetados para isso. E eu acredito que ele é capaz, se alguém é capaz de levar o ser humano aos 120 anos de idade é ele. Há certas patologias que, textbook, os livros dizem que são contraindicadas para a nossa prática, nomeadamente fragilidades ósseas francas. Mas eu curiosamente, eu comecei a trabalhar, ainda estava a estudar, ainda era estudante de osteopatia e houve uma professora, a minha querida professora Cássia Coiac, que me convidou para trabalhar no gabinete dela porque tinha muito trabalho e precisava de um aluno que ela achava que tinha competência. Eu era bom aluno e fui eu. E nessa semana, eu estava no 3º ano, nessa semana eu era estagiário dela. Tínhamos dado uma matéria que era, efetivamente, já não lembro em que disciplina foi, que era as contraindicações para a prática da osteopatia. E havia uma doença que era os homens de mármore, que era a doença de Albert Schwenkers, que são homens que, normalmente são homens, que têm tanto cálcio nos ossos que os ossos tornam-se frágeis. E
contraindicação, AVS, a doença de Wolfstein, são doenças em que há muitas fragilidades ósseas e que o próprio contacto é perigoso. E nós somos pessoas de toque, de contacto, de mobilização, de manipulação, portanto arriscávamos a fazer pior, e cá está Hipócrates mais uma vez, primeiro não prejudicar, era melhor não fazermos. Nessa semana aparece-me um rapaz com a doença de Albert-Schwambers, uma doença contraindicativa à minha prática. E o rapaz vem até mim, vem até à minha professora, ela sentada na secretária e eu ao lado dela, e ele diz: eu tinha a doença de Albert-Schwambers. Eu tinha dado isso uma semana passada, Meu que Deus. não podia. E o que é que eu vou fazer a este rapaz? A professora Acácia faz a entrevista clínica, o rapaz, N problemas que tinha associados aos tratamentos que fazia, porque ele foi diagnosticado a doença com 8 anos, ele faleceu com 30 anos. Que pena. De uma queda. Foi a primeira vez que fui a um velório de um paciente e jurei para nunca mais. Custou-me imenso. Porque ele depois acompanhou-me até o fim da vida. E quis se tornar osteopata. E então, todos aqueles problemas, e o que é que eu faço com este rapaz? Este rapaz mudou a minha forma de atuar. Então eu, com muito cuidado, ele estava ali, eu tinha que fazer qualquer coisa. E a professora Acácia deixou-me com ele. E então eu fiz aquilo que são as técnicas faciais muito suaves, que na altura até não tinha muita fé nelas, mas eu não podia fazer outra coisa. Claro, você não partia ele. Entretanto, o rapaz começa a voltar às consultas. E há um dia que ele já era meu paciente, eu já o via a tempo inteiro, a professora Cássia já não o acompanhava, era eu, ele era meu paciente e foi até o fim da vida. E ele tinha muitas dores, ele tinha deformação óssea, para ver, né, estes rapazes morrem cegos e surdos, por tudo, e anémicos, por tudo o que é buraco nos ossos, por exemplo, onde é produzido os elementos figurados do sangue, é na medula óssea, começa a fechar, eles ficam anémicos. Os olhos, os ouvidos, é tudo orifícios ósseos, portanto começam a fechar, morrem cegos e surdos. Portanto, é horrível. Este moço morreu de uma forma trágica, mas normalmente é o destino deles. Era professor de música, fantástico. E então este rapaz continua a jogar. Parece uma ópera, né? Parece uma ópera. Um rapaz fantástico, com N de formações, enfim. E então este rapaz vem comigo, começa a acompanhar este rapaz, e eu sei com minhas técnicas faciais, mas ele voltava porque sentia melhor. Ele dizia uma coisa: você é o único que me toca. Eu já corri todos os especialistas de topo deste país, todos têm medo de me tocar por causa da minha doença. O único que é, vá lá, corajoso o suficiente para me tocar é você. Portanto, eu vou ficando. Nunca parti nada ao rapaz, porque também tive sempre muito cuidado. E há um dia, com estas técnicas faciais que eu não tinha muita fé, ele tinha muitas patologias, contou que tinha uma dor nas costas que já acompanhava há muitos anos. E eu contava relativamente às minhas técnicas e que não confiava muito nas técnicas faciais. Ele disse uma coisa, foi: António, devia confiar, porque na primeira consulta que eu visitei consigo, você executou-me essas técnicas faciais na minha zona lombar e nunca mais me doeu. Portanto, invista nelas, porque funciona. Mesmo com um toque leve? Muito leve. Ele sentiu a minha mão em cima da coluna dele e não senti mais nada. Assim. Seja lá o que fez, invista nisso, porque eu tinha esta dor há anos e você fez com que ela desaparecesse numa só intervenção. E eu, a partir dessa altura, mudei a minha atuação. Comecei a ser muito mais gentil, muito mais suave, abandonando as técnicas mais grosseiras. Infelizmente este rapaz partiu de forma precoce. A questão do velório foi porque uma colega dela, que era minha paciente também, tinha-me dito que o rapaz tinha falecido. Eu fui ao velório e depois o impacto que tive da mãe vir até mim a agradecer-me, ter ajudado o filho e ter tirado tantas dores, que era uma coisa que ele tinha há anos e que tinha sido o único a tirar-lhe dores. Aliviou o sofrimento. E a senhora agarrada a mim, e eu, imaginar, né? Eu ali, toda a gente olhar para mim: quem é este tipo, não é? E depois ainda por cima nem fui preparado para um velório, ia com uma camisa cor de laranja, porque pensava, nem sei o que é que eu pensava, mas esse rapaz mudou a minha maneira de atuar, porque cá está, pelos déficits deles, pelas debilidades dele. Ao ponto de também o ter inspirado, uma altura perguntou-me: António, acha que eu podia ser um bom osteopata? Oh, que bacana. Não podia, porque era um homem que uma vez abaixasse para apanhar um telemóvel, partia uma costela, né? Quanto mais pegar em alguém e sacudir, né? Eu ia ter com ele, dá-me aqui, e provavelmente não descia bem e ele partia qualquer coisa. Agora eu vou fazer uma pergunta para minha mãe. Sim. Que ela é muito metódica nisso. Fibromialgia. Fibromialgia é complicada. Há muito médico que não acredita na fibromialgia. Não acredita? Não acredita. Acreditam em dor crónica. Mas a fibromialgia é um síndrome.
o síndrome é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas. Da maneira que um acidente de carro pode ser muita coisa, como pode não ser nada. Teve um acidente de carro. Antônio, olha para cá e fala para minha mãe aqui, porque ela tem que pegar isso aí. Ok. Como é que chama a mãe? Maria Dona Alves. Maria, a fibromialgia é um conjunto de sinais e sintomas, mas ainda hoje não se sabe como começa. Sabe-se que fez-se um apanhado de muitas pessoas com fibromialgia, o que é que esta pessoa tem? Então tem depressão associada, tem dores em pelo menos 8 pontos em 12, mas o que há é para tratar os sintomas, as dores, a depressão e alguma outra sintomatologia que há. Uma coisa que tem começado a surgir, e falámos há pouco disto, que é a boa qualidade de vida e que assenta na alimentação, é cada vez mais estes síndromes que não se sabem de onde é que vêm, começa-se a descobrir que vêm do intestino. Então, se calhar, em vez de estarmos atrás, isto não indo contra aquilo que é o convencionalmente aceito, porque claro, cá está, a pessoa se está deprimida, se tem dores francas, temos que ir tratar essa parte também. Mas tratar a fundo, ainda ninguém tem solução. Teoriza-se, alguns investigadores falam que provavelmente vem de um intestino inflamado, portanto vamos olhar primeiro para aquilo que comemos, vamos olhar primeiro para o que ingerimos, para a água que não bebemos, para as fibras que não comemos, para tudo aquilo, para o glúten que comemos em demasia, as fontes de glúten, as fontes de hidratos de carbono. Vamos primeiro olhar para a alimentação. O açúcar é o pior. O açúcar é o pior. Se há coisa que a bactéria do intestino gosta é de açúcar, é isso e o cérebro. Por isso é que diz que temos dois cérebros, o entérico e o que temos cá em cima, porque temos o mesmo número de neurónios. Vamos primeiro olhar para a alimentação. Eu estive num congresso onde estava um especialista que também era um investigador de um laboratório francês e ele dizia que tratou, ele era francês, então foi lá ter com ele tem um método diferente que trata com várias coisas, com alimentos com pequenas doses de certas substâncias. E ele diz que foi ter com ele, curioso, ele dizia, foi ter comigo a secretária da Associação de Fibromialgicos do Sul de França. Ter comigo, que também, curiosamente, também tinha fibromialgia. Claro, era então, a bandeira. E então, não vamos querer que o porteiro do Futebol Clube do Porto seja benfiquista, pelo amor de Deus. É claro. E então ele dizia, eu tratei aquela senhora, cá está, segundo o meu questionário, segundo o meu diagnóstico, era intestino, tratei o intestino da senhora. E a senhora ficou bem. O que é que aconteceu? Aquela senhora que era a secretária da Associação dos Fibromialgicos, vai contactar os fibromialgicos, 400 ou 700 pessoas que de repente batem à porta daquele médico francês. É que foi curioso que ele de repente teve ali alguém a publicitar os serviços dele de forma franca. Mas ele dizia uma coisa para nós, que era, não houve uma única pessoa que eu tratasse de forma igual. Porque não é, este é um protocolo para o fibromialgico, não. Ele diz que cada tratamento foi individualizado de acordo com a pessoa que tinha à frente dele. Foi mudar hábitos alimentares, foi perceber onde é que estavam as carências alimentares, os fatores de risco, o sedentarismo, e depois sim, ponto a ponto, se tinha mais dores, talvez um anti-inflamatório analgésico, mas de uma forma mais moderada, a parte da depressão, a parte psíquica ou mental de uma outra forma, mas todos individualizados. Mas o foco dele grande foi naquilo que supostamente nós vimos ingerir que não estamos a ingerir. Portanto, vamos tratar primeiro, e cada vez chega mais à conclusão disto, que creio que muitas das doenças mentais começam no intestino. Cada vez se fala mais nisso. Portanto, mas é mesmo. E estes síndromes que aparecem agora, as doenças estranhas, que têm um tratamento às vezes difícil, cada vez chega mais à confusão de mais investigadores, que é o intestino. Portanto, Ana Maria, vamos olhar para o que comemos primeiro e vamos ver se melhora. Está bem? Se não for, depois a gente vê outra. O Denis sabe onde é que eu ando, depois nós vemos isso mais em pormenor. É porque tem muitos mitos, né? A fibromialgia. Porque não se sabe onde é que começa. Por exemplo, às vezes é o psicológico também, né? Também há pessoas que... Por causa da depressão. Que sofrem a psicossomática. Há pessoas que começam a ter dores porque acham que têm que ter dores. Somatizam um problema psíquico. E podemos fazer a coisa ao contrário. E se eu pensar que não tenho dores? Pronto, isto aqui já é um pouco mais arrojado. Claro. Eu tenho uma dor forte, vou pensar que não tenho. Isto é doidos. Mas da mesma forma que se aceita convencionalmente que se eu pensar que tenho uma dor e ele começa a doer-me,
Por não pensar ao contrário também. Mas pronto, isto ainda vai demorar alguns anos. E quando se fala aquelas pessoas reclamonas, aquelas que sempre reclamam, que têm dor e vão ao médico, vão a fazer todo tipo de diagnóstico e não encontra um ponto. Porque eu já conheci pessoas assim. Muitas, sim. E o que é isso? Isso está na mente? É porque quer se sentir coitada pela sociedade, pelos familiares? Também temos disso. Isto iríamos estar aqui muito tempo, Dani, mas para já é perceber a pessoa que temos à nossa frente e o que é que para aquela pessoa é a dor. Porque para mim dor, um 5 de 1 a 10, uma escala visual análoga de dor, para mim um 5 pode ser um 6 para o Denis e vice-versa. Claro. Primeiro perceber isto. Depois perceber o que é que o Dani, de que forma é que o peso que aquela dor tem em si. Se é um benefício, se é algo que o contém. Porque, por exemplo, se quiser uma baixa, vai exacerbar a sua dor, que é ficar de baixa. Então, eu tenho um 5, vou dizer que é um 10. Por outro lado, tenho um 10, mas quero ir fazer, tenho uma atividade e que provavelmente o médico vai me dizer que não posso. Não, isto dói, a mim já não me dói nada. Portanto, perceber primeiro também este contexto. Há muitas pessoas, eu sou do tempo, e o Dani também será, mas talvez noutro país, mas que eu era miúdo e ia com a minha mãe ao centro de saúde. Nasci em 2014, eu. Eu em 2014, mas por aí. Mesma idade, então. Eu lembro que era miúdo e lembro de ir com a minha mãe pela mão ao centro de saúde, íamos ao médico, uma coisa qualquer, eu lembro de ver aquelas velhinhas lá que esgrimavam quem é que tinha mais doenças. Era como se um general mostrasse quem é que tinha mais medalhas. A Adriana está a rir, também viu isto. Que era... o mundial das dores. Nem imagina, mas eu pior ainda, porque eu tive que ser operado aqui, mas nem imagina eu. E as dores que eu tive. Então, a ver quem tinha mais. Basicamente, a doença... Para levar a medalha de ouro. Era a identidade daquelas pessoas eram as doenças que tinham. Aqui ainda encontro pouco isso. Mas a identidade daquelas pessoas eram as doenças que tinham. Como é que elas conseguiam ganhar alguém, alguma notoriedade? Acaba por ser nós assumirmos um papel importante na sociedade. Todos nós nos queremos afirmar no meio social. Portanto, se eu não tenho nada, tenho as minhas doenças, então será por aqui. Então, era aquele esgrimar entre as duas velhinhas, quem é que tinha problemas maiores de saúde. E eu achava aquilo, eu era garota, achava aquilo fantástico. É um concurso. Era um concurso, era quem ganhava, que ninguém ganhava, que era sempre um empate. Agora, nós mais velhos, porque aquilo é uma altura, porque uma tinha 0-0, 10-10, 20-20. Depois havia os trunfos, que era uma cirurgia valia sempre mais, quem joga carta, né? Uma cirurgia valia sempre mais que uma doença que passou em 3 meses. A cirurgia é o desempate, porque quem opera nunca ficava bom. Não, mas já teve, e tive que ser operado. Se foi operado é porque era mesmo grave. E eu olhava para aquilo, garoto, hoje em dia acho ainda mais piada, não é? Mas é de piada entre aspas, com muito respeito. Mas claro. Eu era garoto, achava aquilo o máximo. Que eu assim, como é que alguém, eu miúdo, quando tinha uma dor, achava aquilo horrível, como é que alguém podia pegar naquilo e fazer daquilo um cavalo, um prémio? A mesma coisa que quem foi na guerra, né? Sim, eu estive na guerra, mas depois é difícil de provar isto também, mas eu tenho que me afirmar na sociedade. Aqui eu tomei um tiro aqui. Aqui eu tomei foi 3 aqui. É um concurso. E acabava por ser isto. Agora, o que é que estas pessoas ganham? Muitas vezes é uma questão que ultrapassa a minha parte, a minha área, como é óbvio, acho que aqui a psicologia, garantidamente a psicologia... Eu ia falar disso, mas já entrou. A psicologia consegue explicar isto muito bem. Aquela pessoa tem alguns ganhos em termos sociais, em termos... algum benefício, a pessoa ganha alguma coisa com aquilo. Quando na verdade é só perder, né? Porque cada vez está mais limitada, cada vez tem mais habilidades, cada vez custa mais a fazer aquilo que nós fazemos normalmente, mas pior que isto, eu tenho que ganhar alguma coisa, tenho que ter algum benefício, então às vezes exacerba um pouco mais as dores. Se eu já tive pacientes a exagerar naquilo que tinham já, muitos. Que não tinha quase nada. Quase nada, mas há um benefício que querem tirar daquilo, querem ganhar algo, alguns pontos na família, querem que a família faça algo, querem que algo faça, mas não descredibiliza, e temos que dar importância, né? Porque depois entretanto podemos cair no erro que esta pessoa está a dizer isto, mas não há nada, e a pessoa não é, ela pode estar a exagerar, mas alguma coisa lá está. Pouca, mas há. Até porque nós conseguimos provocar. Normalmente há testes para provocar a dor. Então, se nós fazemos o teste e provoca a dor, depois há ali uma latência. Porque se for uma dor forte assim que se toca a pessoa, aliás, ainda se estamos a aproximar, a pessoa já encolheu. Agora, se eu toco e a pessoa só passar um segundo é que diz o ai, espera,
E depois aqui fazemos um discurso, mas se a pessoa me diz que tem, é porque se calhar alguma coisa lá está, e fazendo estes testes de provocação vejo se é verdade ou mentira. É como se fosse uma nota musical, vai tocando e vai descobrindo. A gente chega ali, por exemplo, eu dou um exemplo, quem teve subluxação ou luxação da glina umbral do ombro, há uma coisa que nós chamamos o sinal da campainha. Porquê? Porque assim que nós começamos a fazer a abdução e a rotação externa do braço, a pessoa já está a encolher. Não precisa dizer nada, já percebi, este ombro já saiu do sítio, não? Já. Porque assim que começamos a fazer, ele encolhe logo. Quem nunca lhe aconteceu isto, permite completamente. Mas hoje, cada vez mais, nós temos doenças que têm surgido, que têm a ver com os nossos hábitos, ou maus hábitos, com a nossa alimentação está muito má. Muito má. Muitos processados, muitos manipulados genéticos. Que eu aceito até o manipulado genético, no sentido que um pequeno grão de trigo, que era pequeníssimo... Fui pegar o copo aqui e estralou, você viu, né? O osso voltou para o lugar que escutou. Está ótimo. Tá. Sealhador? Parou. Eu tinha um professor que fazia uma técnica fantástica. Depois W40. Não dá para pôr dentro. Antigamente o grão de trigo era muito pequenino. Nós hoje somos bilhões de pessoas. O mesmo campo se daria sempre aquela produção. Então o que é que se fez? Fez manipulado genético. Então manipulámos geneticamente e o grão de trigo de 1 centímetro passou para 3. O mesmo campo agora há 3 vezes mais. E é ótimo porque nós precisamos disso. Mas mexemos lá dentro. E aquela proteína daquele produto está manipulada. E diminuída. A doença, os GMOs, os manipulados genéticos, surgiram nos anos 70. Quando é que começou a aparecer a doença celíaca? Pouco tempo. 80, 90. Houve uma altura que houve uns investigadores, eu que estou a ser um bocadinho polémico e já devia ter idade para ter juízo, mas vamos ver. Houve uns investigadores que fizeram uma experiência com um grupo de ratinhos em que só lhes davam este trigo manipulado genético. Porque isto é uma coisa que eu vou dizer que eu tenho constatado, e o Danny vai-me dizer, e a Adriana ainda muito mais, que vocês veem isto. Os ratinhos só comiam aqueles manipulados. À segunda geração começou a haver problemas de infertilidade dos ratinhos. À terceira estavam todos inférteis. Claro. O que é que nós estamos a ver agora? Cada vez mais mulheres com infertilidade. Cada vez... que isto não havia. Nós vivemos num universo aqui no meio que havia 8, 9, 10 filhos. Quantas mulheres havia inférteis? Pouquíssimas. O que é que se passa? É que agora até já vêm mulheres que não conseguem engravidar ou osteopata, porque já foram a todo lado. O que é que se passa? E aqui, mais uma vez, invocando o Dr. Manuel Pinto Coelho, vamos olhar para o alimento. Se calhar está aqui o problema. Porque depois faço análises clínicas, os sinais analíticos estão perfeitos, aquela mulher está super saudável. Ele está super saudável. Então porquê é que não acontece? Se calhar nós ou mexemos numa coisa, cá está, isto é polémico e eu arrisco-me aqui, não arrisco não, porque já é uma coisa que se fala muito e tenho que me descredibilizar neste sentido, mas o facto é que isto cada vez acontece mais, nomeadamente estas doenças diferenciadas. O Denis falava que as pessoas dizem que sentem-se mal e ninguém consegue descobrir nada, é porque há coisas novas que estão a surgir. E o que é que há novo a surgir? É novos estilos de vida e novas alimentações. Se calhar temos que olhar para o problema e aqui entramos na prevenção. Então eu não posso ir para este, mas, por exemplo, estes alimentos são muito mais baratos, porque se vamos aqui abaixo ao Intermarché, ao nosso Intermarché, e a zona do biológico, o mesmo produto é muito mais caro, claro, do que o outro que é processado. Portanto, ter uma alimentação cuidada, e mesmo assim às vezes aquele alimento biológico a gente também não sabe, não é? Mas vamos partir do pressuposto que é mesmo, a pessoa para o mesmo orçamento compra muito menos, então não compra. Compra um açúcar processado, compra um sal refinado e é isto que está a acontecer. E eu acredito que tem uma relação direta com as doenças indiferenciadas e estranhas, que aparentemente não tem tratamento. A nossa medicina, e muito bem, trata de forma o sintoma, mas depois a causa ainda estamos a tentar descobrir o que é que se passa. E eu acredito que venha muito de hábitos e claro, também a população também foi, foi crescendo a cada dia mais, sem ordem, né? Por exemplo, a estatística aí que em países que são muito férteis, por exemplo, o Brasil, que há casais que têm 5, 6, 7, 8 filhos, que eu conheço. Então, assim, foi crescendo a população de uma forma desordenada. Então, assim, o meio que se propôs para fazer isso
tinha que ser realmente em alta escala. Sim, né? sim. Porque senão até hoje não consegue alimentar o mundo todo. Né? Não, nós... Não conseguimos. Claro que... Uns comem para outros morrerem de fome. Sim, e continuamos com esta discrepância em que nós temos tanta fartura e temos países ainda na África a passar fome. Mas eu acho que aqui passa uma questão... É muita política e nunca houve... Por exemplo, aqui também existia, e no Brasil também, por exemplo, esta questão dos casais terem muitos filhos. Porquê que tinham muitos filhos? Porque eram muitas bocas para alimentar. Não, porque entretanto o mais velho já estava a trabalhar e já dava para casa. Exatamente. Era um problema tipicamente económico e desinformação. E aqui eu ponto o dedo muito às nossas governações, porque esta educação, este incentivo, hoje em dia as crianças já são obrigadas a cumprir o ensino obrigatório, já há outra mentalidade, já há muita informação. Mas acaba por foi o avançar da nossa sociedade e a desinformação ou a não orientação dos nossos governos, muitas das vezes, e agora temos este problema da alimentação e a quantidade de pessoas que nós somos, e depois há países que nós não podemos intervir, nomeadamente a China, a Índia, que são imensos, e que faz parte da cultura, e tem muita coisa cultural, e então houve essa necessidade. Eu aceito que houve esta necessidade e vai continuar a haver, mas eu acho que há formas de nós conseguirmos continuar a alimentar esta gente toda, não indo por este caminho. Até porque eu acho que vai ser uma fatura muito cara que nós vamos pagar. Eu tenho filhos que têm uma alimentação, é muito difícil depois os meus filhos a comer. Não tem como. Mas isto foi só, pergunta moderna, perguntar estas vezes que vão aparecendo, por cada vez se teoriza mais sobre Mas é bom isto. também que a gente foge um pouco do assunto e dá um ênfase, mas pegando o gancho aí no que falamos, algumas doenças como a fibromialgia tem a ver com o alimento mesmo, né? Então assim, pode ser um problema no estômago, como o Antônio falou. No intestino, né? Digamos assim. E isso está causando outras doenças que a gente ainda nem está por vir, né? Que a gente nem descobriu. Olha, isto que eu digo do intestino, teoriza-se isto, não é? Cada vez há mais pessoas a falar nisso, ou então poderá não ser no intestino, mas noutra zona qualquer. Esta questão do intestino, já agora vale a pena fazer aqui um parênteses. Aí há uns anos atrás, um gastroenterologista, uma pessoa muito conceituada, num congresso trouxe à discussão um aspecto muito interessante, que ele diz que, relativamente à doença de Alzheimer, a demência, a doença de Alzheimer é uma coisa que agora existe muito mesmo. Eu lido com pacientes muito velhos, pessoas com muita idade. Sim. E todos eles têm, ou uma grande parte tem algum síndrome demencial, e este senhor trouxe à discussão uma coisa, porque nós estamos focados no cérebro e exercícios e a pessoa fazer palavras cruzadas a vida inteira para exercitar o cérebro, mas no entanto já se percebeu que também não será bem por aqui. E este senhor trouxe à consideração uma coisa muito interessante, sendo ele gastroenterologista, portanto estômago e intestinos, ele viu no intestino, pós-mortem, em dessecação, portanto em cadáver, as mesmas desmielinizações, portanto os mesmos danos que se encontravam no cérebro no intestino. A mesma coisa. A mesma coisa. E então ele dizia, se calhar nós vamos ter que olhar para a doença mental como uma doença intestinal. Outros poderão dizer que afeta nervos, mas por exemplo não afeta os nervos periféricos. No intestino, as mesmas lesões que havia no cérebro, mais ou menos havia no intestino. E aqui começou a haver um movimento que é, vamos olhar para o intestino. Porque se calhar a doença mental vem no intestino. Poderá não ser, mas é outra hipótese. Já que nós não temos resolução, não conseguimos perceber onde é que vem a fibromialgia e muita doença reumatológica, as doenças autoimunes, vamos olhar para o intestino porque se calhar é lá que vêm os problemas. E começou cada vez mais, surge mais, claro que o intestino obrigatoriamente pede que olhemos para a alimentação, são outras abordagens. E com isto também, entre os osteopatas, porque depois, entretanto, entre os osteopatas no sentido de que nós, como fazemos muita manipulação visceral, porque, vou dar um exemplo, jogava a bola, alguma vez levou uma bolada aqui na zona genital, onde é que doeu? Nossa. Dói no rim. Dói. A bolada foi cá em baixo. Estava aqui até no tema que fez pós em osteopatia visceral, né? O Antônio. Isto é um exemplo, mas em termos de osteopatia visceral podemos lá chegar de outra forma, mas há dor que é uma dor referida, que é uma dor que se manifesta num local diferente onde é a sua origem. Portanto, imagino que eu tenho muitos pacientes, por exemplo, o doente obstipado, aquele que não vai à casa de banho todos os dias, normalmente quando está muitos dias sem fazer começa a ter uma dor lombar. Portanto, obviamente que eu não vou fazer com que o senhor vá à casa de banho, posso ajudar no trânsito intestinal, mas isto para ter uma ideia, depois vai à casa de banho, desaparece a dor nas costas.
E esta questão do intestino é uma questão que muitas vezes nós encontramos, por exemplo, um paciente com fibromialgia, normalmente ao toque, o cólon está inflamado, é doloroso ao toque, que não deveria, devia ser palpável, mas não doloroso. E depois nós vamos, porquê é que está doloroso? Porquê é que dói ao toque? Se nós temos técnicas para deixar de ser doloroso, temos algumas que não são muito eficazes, mas às vezes temos algum sucesso. No entanto, não quer dizer que tratemos a fibromialgia, até pode não ser do intestino. Mas percebe? E aqui entra um bocadinho a parte visceral, claro, a pessoa vem a ter com a dor nas costas, eu vejo as costas, senão ele pensa que eu sou maluco, porque ele vem-me a doer as costas, não me mexer no abdômen, mas tem que considerar a manifestação, a importância ou a influência que o intestino tem na dor lombar. E esta questão da fibromialgia, até porque as pessoas muitas vinham até nós para nós fazermos uma terapia que é a terapia sacrocraniana, porque nós temos 3 pilares, a estrutural, a sacrocraniana e a visceral, onde nós conseguimos ter algum sucesso, mas era mais ao nível da parte, no bem-estar geral, obviamente não tratava, mas ajudava, para quem estava em franco sofrimento, ter um bocadinho de alívio era muito bom. E eu estou calado aqui porque eu tô aprendendo. Isso aqui não é entrevista, para mim é uma aula. Para mim é uma aula. Eu estou aprendendo, eu estou calado aqui é porque eu não quero nem interagir, porque é tão bom escutar uma pessoa como você, Antônio, e trazer essa informação para o canal, porque eu mesmo estou assim, espantado, mas ao mesmo tempo eu estou gostando tanto porque está me trazendo tanto conhecimento e eu amo aprender, eu sou um eterno aprendiz. Então, às vezes eu fico calado com certos entrevistados, mas por quê? Não é que eu não quero interagir, é porque eu paro para escutar. Então, assim, é de grande valia nós escutarmos, aprender, para a gente colocar em prática também, né? Porque realmente a gente come mal, a gente dorme mal, mas também, como eu aprendi, nós estávamos falando de teologia agora há pouco nos bastidores, não vamos entrar no tema, mas só dar uma pincelada. A música também ela tem um lado enigmático. Por quê? Porque, já reparou? Vamos comparar a música com a comida. Se você pega um pote de sorvete, sim, você pode estar triste e você fica alegre. Sim. Não é verdade? Você tá comendo daqui a pouco, igual aqueles filmes americanos. Você está comendo triste e tal, claro, aquilo vai te fazer um grande mal, né? O seu estômago depois vai te levar um estado flow ali da neuro para te alegrar. Então assim, opa, você altamente alegrante. Uma droga. Uma droga, digamos assim. Então a música também, se você tá querendo sentir dor, você coloca uma música muito profunda. Se você quer uma empolgação, uma música mais agitada, um eletrônico, um house, enfim. Agora, se você quer chorar, põe uma música que te remete a uma outra pessoa que você gostou, que foi embora. Então, assim, esses estágios da psicologia, da neuro e da alimentação, da música, eles estão todos interligados. Como você falou sobre a neuro ali, que eu também gosto muito dessa área, da psicologia e também do intestino, né? Sim. Isso mesmo. Essas são essas formas de fazer alegrar a pessoa, né? Ou entristecer, então mesmo colocar ela num nível mediano. Nem mais. Mas são terapias que também são terapias. Quem faça terapias através da música. Da gula também, né? Da música. Mas cá está, o efeito às vezes é mínimo, mas eu acho que todas as abordagens que tenham um benefício para aquela pessoa, acho que são ferramentas que não devem ser descartadas. Mas é engraçado, nós vamos atrás do sentimento e mantemos o sentimento, e aqui entra um bocadinho as filosofias antigas, as gregas e os estoicos. Havia uma coisa que é, se não queres que algo avance, faz-me passar fome. Portanto, se eu estou triste, não vou ouvir uma música triste. Exatamente. Não me apetece ouvir música alegre, mas eu vou fazer passar fome nesse sentimento, até que ele desapareça. Mas tendencialmente, principalmente até o português, tanto que nós temos o fado, não é? A gente vai atrás da tristeza, da saudade e aquele pesar, e vamos vestir de preto. Mas se nós queremos que ela desapareça, e aqui entramos também no processo de dor, vamos fazê-lo passar fome. A pessoa está em dor, depois é assim, o centro de dor está muito perto do sistema límbico, basicamente é aquele que regula as nossas emoções. Portanto, se o vizinho do lado está a discutir com a mulher, vocês os dois no vosso apartamento também não vão estar em paz. Portanto, se a dor está lá, grave, as emoções também vão se manifestar.
e então acaba por, a pessoa diz que quando está com muita dor até se sente deprimida, que não sente vontade de nada por causa desta proximidade que é neuroanatómica. Portanto, tudo isto são ferramentas que eu aproveito para ajudar aquela pessoa, porque eu sei que aquele processo de dor, muitas vezes há dores que nunca vão desaparecer, que são mesmo assim, que têm a ver com processos degenerativos, têm a ver com vários fatores, mas que ajudam também. E depois a interpretação, já que a dor é uma interpretação do sistema de dor, da área de dor do nosso cérebro, eu consigo mediar de forma que, cá está, a dor está lá, mas o sofrimento é opcional. Há pessoas que têm dores a vida inteira e são extremamente bem dispostas e tal. Há outros que qualquer coisinha fazem estão mergulhadas. E depois a nossa realidade é porque nós temos a nossa atenção direcionada. Portanto, se é para direcionar a atenção, seja para coisas boas. Não para a música do Titanic que está afundando. Que está afundando e ele, coitado, acho que tinha agora há uma teoria que diz que ele tinha espaço na tábua, precisava de morrer. O Leonardo DiCaprio, não sei. E agora vai surgir ele novamente no segundo e ele vai estar vivo, né? Porque lá no filme ele morreu, agora ele ressuscitou. Ele aparece congelado e tal, alguém vai aparecer do futuro e descongela o homem, pronto. E agora uma pergunta que me surgiu aqui para mim. Às vezes eu sinto dor, às vezes eu estou enfermo, que é normal, sou um ser humano, e por que não me passa fome? Eu estou alegre e tenho fome, eu tenho dor, eu sinto fome, eu posso estar enfermo, tomando medicação, qualquer tipo de coisa. Eu fiz uma septoplastia uma vez, eu cortei o joelho, tirei os 4 sisos, né? A anestesia em mim não pega, né? O local não pega, e não me tira a dor, não me tira a fome, desculpa. Aí também, aí podemos ir um bocadinho atrás da psicologia, cá está, já aqui melhor como psicólogo do que eu para explicar isto, mas é o sistema de compensação. Há um buraco, nós temos vários buracos em nós, e o problema é que no nosso subconsciente, sempre que há um buraco, ele tem que ser ocupado com qualquer coisa, porque se não deixamos, vai meter lá qualquer coisa, normalmente é algum demónio que nós não queremos. Exatamente. Estamos em dor, a minha atenção está toda para a dor, a minha vida é a dor, porque é assim, ninguém se consegue apaixonar com uma dor de dentes. Claro. Isto é impossível. Portanto, a minha vida agora é esta dor e tudo o resto é um buraco, eu tenho que ter qualquer coisa. O Denis é que comida, podia ser outra coisa. Há pessoas que fazem, que bebem, que normalmente são alguns hábitos de repetição. Portanto, nós comemos muita vez, há quem beba muita vez, há quem se encharque em tabaco, mas normalmente nós, como colocamos algo, temos um buraco no peito, ou no intelecto, ou no subconsciente, chame-lhe o que quiser. No seu caso, o seu escape, aquilo onde manda a sua energia fora, é a comida. Muita dor, logo eu tenho que compensar com comida e é aqui que eu escapo. Enquanto está a comer, a sua atenção está na comida. E é uma coisa que garantidamente acho que lhe dá prazer, se não desse não o faria. Porque em termos anestésicos ou analgésicos não tem efeito. Por isso que eu não emagreço. Se está em dor, come, se está feliz, come. Mas também a minha recuperação é muito mais rápida. Não, porque é um bom sinal. Se tiver, antigamente dizia-se, quando começam a comer já estão bons. Já está a ficar melhor. Portanto, é o seu organismo, até porque o processo de disfunção ou de patologia ou uma doença é um processo fisiológico que pede muita energia ao organismo. Portanto, temos ali um agente que nos está a atacar, a energia vai toda para ali, é preciso um aporte de nutrientes, a temperatura sobe quando é uma infecção, portanto, e nós precisamos de nutrientes. Portanto, quando não comemos, estamos a ceder à doença agora, porque o corpo tem a sua própria medicina. É um dos princípios da osteopatia. Que vai lá em busca também. O corpo tem a sua própria medicina, é um conceito criado para não ter o seu. Portanto, eu para fazer aquele medicamento que eu tenho, a minha grande farmácia dentro do meu organismo, eu preciso também dos materiais para fazer os meus medicamentos, que é o nosso alimento. Portanto, se está a comer, bom sinal. Daí, se calhar, a sua recuperação é tão rápida, porque nunca perde o apetite. Quando perde o apetite, normalmente, já vamos aqui. Antônio, e aquelas pessoas que... não, aquelas pessoas não, me fugiu aqui. E qual que foi o paciente que te deu mais trabalho, que te levou mais tempo, durante anos, durante meses, ou chegou a ser uma coisa que você viu que não tinha uma cura? Foi este rapaz que eu falei. Que falamos, né? Eu tive um outro, como já falei numa ocasião, que se suicidou, que eu segurei ao máximo. Não era da minha área de tratar, mas eu segurei enquanto osteopatia e depois, como conselheiro, não consegui segurar, ele suicidou-se e foi outro rapaz que me marcou muito. Foi esse rapaz, não só com estas minhas experiências daquilo a pessoa vir ter comigo e ficar melhor, foi esse rapaz que a forma como outros profissionais, ele estava a ser acompanhado em várias áreas,
como outros não deram importância à patologia que para ele era o mundo inteiro dele, fez com que ele se suicidasse. Eu consegui o segurar ao máximo que podia e tive um enorme agradecimento por parte da mãe, porque era filho único, mas esse marcou neste sentido, mas este rapaz desta doença de Albert Schwombers foi aquele que, porque aquilo que eu ganhava com ele era muito pouco, e era muito pouco aquilo que eu lhe dava, mas para quem não havia aparentemente grande solução e que já ninguém lhe dava conforto, muito pouco que eu lhe dava era muito para ele, muito mesmo. Foi um processo pai, de 5 anos, sensivelmente, em que ele vinha com pequenas queixas, eu não vinha com pequenas queixas, vi-lhe sempre tudo, e que eu conseguia tirar uma dorzinha ou outra. Para ele tinha um bolo enorme de dor, assim, uma bola de neve enorme, e eu tirar só um bocadinho para ele, como mais ninguém, aparentemente, segundo as palavras dele, ninguém conseguia fazer muito por ele ou nada, aquele bocadinho que eu tirava para ele era um enorme, era um mundo enorme, e às vezes, felizmente, cada pessoa é uma pessoa, às vezes eu consigo tirar para aí 70% da dor e a pessoa ainda fica insatisfeita dos meus pacientes normais. Que a rapazinha eu tirava-lhe ali 10%, 20%, e ele ficava eternamente agradecido, mas eu sabia, ambos sabíamos onde é que aquilo iria culminar, até porque eles normalmente não chegam aos 30 anos, ele chegou, ele faleceu depois de uma queda, uma coisa horrível, e curiosamente ele não unidade hospitalar, ele foi orientado para o Hospital de Santa Maria, que é o nosso grande hospital de Lisboa. Ele nas urgências ainda telefonou para mim, ele estava na maca deitado, telefonou-me: António, o que é que acha? Estou a sentir isto, o que é que acha que eu devo fazer? O conselho que eu lhe devo, vai ficar muito quietinho, vai fazer exatamente tudo o que os médicos lhe disserem, sem questionar. Quando você sair daí, nós resolvemos. Já não saiu, mas foi o que me deu mais trabalho, porque era aquele que me dava mais desafios, porque me obrigava a explorar todas as técnicas que eu tinha, não ainda aquelas que eram mais fáceis, com muito pouco garantias de o pôr bem, mas que para ele era fantástico ao ponto de me inspirar a querer ser também osteopata. Não sei se nós falamos aqui, mas a doença de vidro, né? Como que é tratada ela com um osteopata? Cá está aqui a doença de Lobstein. Eu a doença de Lobstein nunca tive, de Albert Schwombers, que eram os homens de mármore. Ele veio para mim porque tinha dores, porque lhe doía a lombar, doía-lhe a cervical, doía-lhe um braço, doía-lhe uma mão. E quebra fácil? Quebra. Eu já ouvi dizer que... Não dá para fazer isto. Eu já ouvi dizer que um espirro quebrava alguma coisa. É porque o espirro tem uma força e uma velocidade tremenda. 120 km/h de ar então, a sair de nós, a altíssima velocidade. Sim, eles normalmente viram, atenção, são doentes que são acompanhados por várias áreas e que têm uma intervenção gigante, e os tratamentos que há são constantes. Eu lembro na doença de Albert Schwombers, ele tinha levado fortes doses de interferão, que é um anti-inflamatório, ao ponto de lhe ter feito, ou provocou-lhe, o maior fígado e o maior baço que alguma vez vi, que ele tinha esplenomegalia, hepatomegalia, uma coisa gigante. Normalmente aí nós fazemos aquilo que podemos, no sentido de, porque cá está, o Denis pode ter aquela doença, mas pode ter uma indigestão, pode ter dado uma pancada com o braço. Não é só a doença, que é às vezes uma coisa, por exemplo, o doente oncológico, o doente com cancro, se tiver uma indigestão, muitas vezes começa a ver assim: olha, é o cancro. Não, comeu uma coisa estragada. Claro. Caiu, bateu com o braço numa parede, não foi o cancro, foi um acidente. E então estas pessoas vinham ter nós com estas funções típicas do dia-a-dia. E então eu tratava aqueles pequenos quadros de dor, ou às vezes os grandes quadros de dor, muitos deles não conseguia fazer grande coisa, até porque cá está, ele tinha algumas deformações ósseas, por exemplo, ele não tinha praticamente articulação na coxa femoral, houve uma degradação do osso, portanto o osso em si já não funcionava em termos biomecânicos, então eu conseguia ajudar na dor, mas muito limitativo. Conhece a Tânia aqui de Monção? Ela tem uma doença parecida com essa que eu estou falando. Não sei. Ela tem uma curvatura muito, muito pequena. Nós vamos entrevistar ela num futuro aí, tá? Ela vai vir aqui para trazer isso. Já conversei com ela já há alguns meses. E ela é pequena, o pescoço parece que não se move mais. Deve ser, talvez a doença de Betcherev, não sei. Uma coisa assim. Depende.
Depende, porque cá está a coisa, por exemplo, a doença Betcher foi a coluna de bambu, a espondilite anquilosante, aquilo depois já não há disco. Acho que ela com 8 anos ou 8 meses, se eu não estou equivocado, nós tivemos trocando ideia, ela quebrou o fêmur. Então assim, uma coisa triste, né? Mas uma realidade, né? Às vezes dizem que parece que é uma maldição, mas aquilo que eu vejo nessas pessoas são as pessoas mais fortes que alguma vez com os certeza. mais frágeis são os mais fortes, que aguentam tratamentos altamente intrusivos, super dolorosos, desde tenra idade, que fazem face a um mundo onde há um bullying para quem não entra na norma, para quem não faz o mesmo que nós. Exatamente. Tem um lugar para deficientes, não tem, porque como de lá fora nós temos aqui lugar para deficiente, mas depois lá dentro a pessoa interagir, não há o lugar deficiente, a pessoa vai ser tratada como pessoa normal. Ela quer ser uma pessoa normal, não consegue e vai ser confrontada com aquilo que uma pessoa normal leva no seu dia-a-dia, não tendo as ferramentas físicas que nós temos. Portanto, são as pessoas mais fortes que eu conheço. Inclusive, o Miguel teve aqui também, o Miguel Duque, ele tem a doença de Usher. Então, assim, limita o campo de visão dele, ele olha somente para frente. Né? Não tem nada a ver com a vossa área, mas olha para você ver, ele trabalha com tecnologia da informação, que é TI, e ele é videomaker ainda. Sim. Então assim, olha para você ver, um sucesso de superação. Então assim, uma pessoa que tem a visão toda ampla não faz o que ele faz. É o que o Antônio está falando aqui. É um exemplo, a pessoa quanto mais debilidade ela tem, mais forte ela é. Desenvolve as outras capacidades. Mas sabia que o apóstolo Paulo, voltando aqui na teologia, que me fascina muito, ele diz que é na fraqueza que eu me encontro forte, Antônio. Sim. Um versículo tremendo. Havia eu acho que é uma língua grega ou que era, porque houve um tipo que enganou os deuses vezes, eu não me lembro o nome, enganou os deuses vezes e vezes sem contas, e uma altura os deuses resolveram, não, está feito, este tipo não nos engana mais, vai ser castigado para a eternidade, vai levar esta pedra a subir aquele morro para a eternidade. Quando chegar lá em cima a pedra cai, mas ele, mesmo com este castigo foi eterno, conseguiu enganar os deuses mais uma vez, fez isto sempre a rir-se. Fez aquilo a rir-se. Ele sabia que aquilo ia ser eternidade a subir aquela pedra até o morro e cá para baixo, mas a forma como ele enganou verdadeiramente os deuses foi fazer isto a rir-se. Isto também é assim, o mindset dele, e depois, agora voltando a estas pessoas, que eu tenho esta debilidade, o que é que eu consigo fazer? Isto é uma limitação, cá está, isto é um ponto mais fraco, eu vou protegê-lo, mas eu tenho todos os outros fortes, então vou investir nos outros todos, e vou levar o meu barco para a frente, e levo. E depois, como foram confrontados com uma série de dificuldades ao longo da vida, desenvolvem uma tenacidade, um espírito indomável que os faz serem excepcionais e fazer com que às vezes as pessoas esqueçam que eles têm uma debilidade. Antônio, eu tenho comigo também muitas vezes, a gente vem de famílias no Brasil, batalhadoras, trabalhadoras, pais, mães. Creio que também que você também é da mesma linhagem, né? A gente comia muito bem antigamente. Meu pai criava porcos dentro do quintal, com galinha, com vaca. O cara amarrava um cavalo ao chegar, não chegava de carro nem de moto. Então assim, eu sou daquele também, graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de enfermidade, não tenho nenhuma dor, eu não sinto nada, graças a Deus. Dor de cabeça é raro. Entendeu? Então, assim, a única coisa que me faz ficar triste é o ser humano. O ser humano me faz ficar triste, né? Porque ele comete erros que, às vezes, né, a gente interpela de uma outra maneira. Mas eu sou desse também. Quando eu vejo uma coisa e todo mundo pensa que é impossível de executar, eu vou lá e executo. Como dizia... Porquê é que foste fazer isto? Porque disseram-me que eu não conseguia. Exatamente. Eu também sou assim, mas depois às vezes põe-nos uma série de embrulhadas, não é? Mas tudo bem, depois a gente sai lá na frente. Não faz mal. Igual o salmão. O salmão vai subir para desovar e ele vai ser pego por urso, por pescadores, por caçadores, enfim. Mas ele vai chegar pelo menos em 3, 4 vencedores ali. Mas e faz parte da natureza do homem. Homem diferente de mulher. Nós houve alguém que pediu para descrever os portugueses, é assim, nós pegamos o brasileiro também é assim, como é óbvio,
pegamos em limões e fazemos uma aeronave. E vamos pelo caminho que é mais difícil, só porque sim. Porque é algo que faz parte da nossa maneira de ser como homens, é aquilo que nos dá felicidade, é fazer da maneira mais difícil. Fazer o mais difícil é aquilo que nos alegra, não necessariamente depois o destino. E quando nos lançam assim desafios, a gente, mesmo olhando para nós, isto vai ser difícil, mas a gente vai na mesma, porque já sabemos que no percurso vai ser muito divertido. E é aquilo que nos dá alento como homem. E eu acho que nós perdemos isso enquanto sociedade. Nós temos que esconder a nossa masculinidade, o nosso espírito competitivo, aqueles valores, aqueles arquétipos do homem, do guerreiro, do rei, porque agora não é permitido às vezes nós sermos homens e daí temos tantos homens deprimidos. Nós precisamos criar valor, precisamos de dificuldades, e é nas dificuldades. Eu nunca vi ninguém, porque aquelas provas dos exércitos que eles vão a correr, a prova é super difícil, aquela gente acaba ao fim cansada, mas acho que não há ali nenhum homem que esteja triste, estão todos alegres. Hoje em dia temos tudo, já ninguém nos obriga a correr, a fazer aquelas provas que são desumanas, e temos tanta gente deprimida. Há alguma coisa que está aqui a falhar, é nisto. Nós precisamos destas dificuldades. E quebrar a barreira. Antônio, uma pena, estamos chegando no nosso final do podcast. Assim, eu aprendi horrores. Assim, quer dizer que eu aprendi muito, muito bom. A gente até fugiu um pouco, né, do tema, mas é bom porque a gente troca experiência. A partir daí também o podcast é isso. A gente quer trazer essa comunicação para todos, mas também eu creio que o podcast também é trocar nossas experiências. E não é somente falar somente daquela área específica. Eu trouxe hoje uma pessoa que é fera em osteopatia, mas acabou que a gente no finalzinho fugimos um pouco, porque também a gente tem que socializar. Temos que interagir. Exatamente. Isso é bom que alivia a nossa dor, nosso estresse. Nós vamos para casa agora, pegar nosso carro, 5 minutinhos, estamos em casa, vamos ter com nossos familiares e assim, é uma coisa maravilhosa. É bom sempre trazer convidados assim com grande experiência, com grande gabarito como você. Te agradeço imenso. O prazer foi meu, Dani. O conteúdo dessa matéria é muito interessante. Eu sei que faltou mais 70 horas aula para mim ainda, de vossa parte, mas eu vou deixar aqui mais um convite já pendente. Sim, senhor. Tá? Se tem o meu contacto, sabe onde me encontrar. Exatamente. A Adriana não invocou perguntas, portanto à partida ficou tudo respondido. Então quer dizer que eu me saí bem no podcast? Sim. Então. Não, a única pergunta que eu pensei em fazer, porque realmente os homens sentem mais. Os homens, não que eles sentem mais dores do que as mulheres, mas eles não falam sempre que tem dores, né? Mas eu, não, peraí, não terminamos o podcast, voltamos um pouquinho. Só um minutinho. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, devido à minha altura, eu tenho imensas dores nas costas. Sim. Todo santo dia. Que eu já acho que é uma coisa crônica, porque não tem condições. Pode ficar crónica, por processo inflamatório, só o processo inflamatório começa a criar uma degradação nos tecidos e há uma altura que há mesmo deformação. Mas há uma terapia que pode fazer todos os dias. Se é na dor lombar, pode fazer um trabalho de core todos os dias. E agora ter meia hora, 45 minutos para fazer exercícios para o core. Porque tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, mas é isso que vai fazer a diferença. Há uma instabilidade, há um ponto fraco, vamos protegê-lo. Só que isto não é a mesma coisa pegar num comprimidozinho que anda na mala e tomar, que é rápido. Este tem uma logística, tem aqui meia hora ou 45 minutos de compromisso diário e é um compromisso que às vezes o nosso cotidiano não nos permite e nem nos dá a oportunidade. E nós estamos a ficar muito encostados àquilo que é o fácil, é o sentar, é ver e fazer e delegar o nosso próprio tratamento a alguém, a terceiros, a alguém que veste uma bata, mas não, a pessoa também tem que ser envolvida, porque já percebemos que este método não funciona na plenitude, vamos ver outras formas e já se percebeu também que as outras formas, nomeadamente de fazer com que a pessoa também faça parte do seu processo de recuperação, com estratégias, exige compromisso, eu tenho que a converter, e dar-lhe estas estratégias certas. Portanto, eu sei que na Adriana, porque ouvi pelo seu morfotipo, que há muita instabilidade aqui na zona pélvica, porque há pouca massa muscular, portanto, vamos investir aí. Se não funcionar, são exercícios que faz em casa, não gastou dinheiro, mas exige algum compromisso. Está bem? Porque sim, depois de passar com os anos, depois as estatísticas também dizem que passar os anos começa mesmo a aparecer processos degenerativos, e depois aí já vamos atrás do sintoma, porque já não dá para alterar a estrutura, já está deformada, já tem pouca... Pode haver desgaste dos ossos? Sempre.
começa o topo ósseo a ficar, parece um cogumelo, a cartilagem fica mais fina, o líquido sinovial já é menor, o ácido hialurónico, já há mais contacto, já há processo inflamatórios constante. Então, nesse caso, entra a prevenção. Sempre a prevenção, sempre a prevenção. Tá vendo? E hoje em dia nós temos tanta coisa, temos o YouTube, temos que eu ajudo a pessoa, olha que exercício é que eu faço, o que é que eu faço, Dani e Adriana? Eu vou ao YouTube, vejo aquele exercício e mando. Ele sempre esteve lá, só que a pessoa não tem importante. Eu sei que vai dar validade porque eu disse, né? Se ele disse que é este e ele sabe o que está a falar, eu vou fazer este. Mas todo mundo só está no passa hoje, né? Tá, e tem que ser um entendimento, tem que ver um vai tempo. Até desenvolver uma doença na mão. Mas tem este exercício, vamos fazer. Há uma técnica que eu uso que são as neuromobilizações clínicas. Há um vídeo que é tipo de 20 segundos em que ele faz as 3 neuromobilizações clínicas para o plexo braquial, que é aquilo que eu uso. E está lá, ninguém dá importância. Se tem dor, aqui tal sítio, com estas manifestações, faz este exercício. A pessoa não dá importância. É aquilo que eu faço em gabinete e que depois dou aquele trabalho para casa. Cá está, tem que envolver a pessoa. No caso da Adriana, vai ter que fazer trabalho de core, senão quando chegar a velhinha, bem, vai chegar bem. Antônio, mas agora vou pegar um gancho que você falou. A gente estava finalizando o podcast, mas voltamos com ele de novo. O que acontece? Uma pessoa gabaritada como você pega um vídeo e me manda dizendo que tem que ser feito, eu dou valor. É diferente. Sim. É diferente do que eu pegar um vídeo, por exemplo, de um YouTube ou de mim mesmo, que vou começar agora no podcast e vou falar para você, gente, agora vocês vão movimentar o braço e tal. Não, eu estou na área da comunicação. Agora, se o Antônio, que é top da galáxia, me mandar o vídeo e eu buscar no YouTube e falar para me fazer, me vai dar mais credibilidade. Sim, é questão da credibilidade, porque a internet também traz isso, que é os fake news? Os fake news e tentar perceber o que é que vale a pena. Portanto, mesmo estes temas que eu trouxe 25 são algo polémicos, eu sei que há alguma validação científica por trás, senão também não entraria a debate, não é? Não são teorias da conspiração. Claro. Mas eu sei que tem que haver obrigatoriamente esta validação, mas de qualquer das maneiras, eu já tenho muitas pessoas, e prefiro tratar essas pessoas que viram um vídeo qualquer no YouTube e tal e fizeram e magoaram-se, mas já há algum material para trabalhar, porque já há mais massa muscular, porque andaram a fazer um esquema que viram e agora magoaram-se, porque depois, entretanto, o corpo reage muito rápido, claro. Ao contrário do outro, não faz nada, tem imensa inércia. Portanto, sim, e há imensos profissionais que podem aconselhar. Eu tenho uma dúvida, aliás, eu estou sempre à disposição, eu não cobro consulta porque a pessoa me ligou a tirar uma dúvida, ou que me encontrou na rua, por amor de Deus, se me encontrarem, tenho uma dúvida, acha que eu devo fazer isto? Sim ou não? Mostre-me lá, vamos discutir. Portanto, não há necessidade às vezes de ir, porque as pessoas às vezes também é assim, eu vou marcar só para tirar uma dúvida, não vale a pena. Não, comigo então estou à vontade, se me encontrarem em qualquer lado, tirem as dúvidas que quiserem, estou sempre disposto a responder. Mas temos os fisioterapeutas também, que têm uma formação exaustiva nestas áreas também, que estão disponíveis para isso. Mas o que é importante é envolver o paciente, compromisso, porque é um processo que pede tempo, mas já não pede dinheiro, porque temos de fazer exercício em casa sem equipamentos nenhuns, mas que pede tempo, mas tem que haver esse compromisso. E agora é uma coisa que depois o Dani vai dizer, António, mas eu não sei, é como aquela história, a minha mãe obrigou-me, havia um filme norte-americano que houve lá um senhor que foi à farmácia e a mãe comprou uma série de medicamentos para o neto, filho e a sogra. Ela meteu-me isto pela boca abaixo a vida inteira e eu nunca tive nada. Foi por causa disto que nunca tiveste nada. Porque depois é um trabalho ingrato. Será que se eu não fizesse nada, se calhar também não teria? Uma coisa que nós sabemos hoje é, se não se fizer nada, garantidamente vai ter alguma coisa. Com certeza. Se fizer alguma coisa, pode ter ou pode não ter. Portanto, a probabilidade aqui tomba mais para o lado em que faça alguma coisa que garantidamente vai ter benefícios. Tá bom. Tá bom? Finalizamos agora. Apesar que ficou muita coisa para trás, igual eu falei, muita coisa. Já estou deixando o convite novamente aqui. A gente vai esperar um tempo para entrar na programação normal e vamos trazê-lo cá novamente, com muito gosto. Muito obrigado, Antônio, por esclarecer algumas coisas, principalmente também para minha mãe que fica na dúvida. E para todos vocês que estão nos assistindo, foi um prazer enorme trazer aqui Antônio Saraiva, osteopata, pós-graduado em osteopatia visceral, né? Isso mesmo? Então, e também ele sabe tratar do paciente de uma forma diferente, né? Usando a psicologia, o carinho, o amor e a dedicação. Sim, que acima de tudo tá isso aí, né? Exatamente.
Então, muito obrigado, Antônio Saravia, no podcast. Obrigado, Adriana. Nós estamos finalizando agradecendo vocês, porque vocês são a fonte da nossa inspiração a cada dia mais. Tá bom? Deni Rodrigues, Antônio Saravia, no podcast Fala Minho. Fechou.